Fala, Tô eu aqui, mestrão. ó. Agora tá fala, mestre Massa, tudo bem? Como o Pô, papai fala, velho é fogo. a primeira luta é para entrar na live. Velho, quando essas tecnologias novas. Engraçado, eu tava entrando na configuração, ativar a câmera, mas não tava aparecendo nada aqui pra mim. É. Eu não sei se foi porque talvez eu tivesse que sair da live e entrar de novo. Ah, Eu não sei o que que é, mas às vezes acontece. Toda live que eu faço é um problema. Eu até fiz o teste com o Jerônimo antes, e mesmo assim, aham. na hora, deu problema lá na internet dele, entendeu? É. Então, Bom, mas o importante é que a gente está conseguindo, como diz o papai rindo aí, apanhou. Todo mundo já apanha com comecei aqui. apanhando. Ah, todo mundo Ainda apanha bem que a com. sua tá sempre aqui pra me ajudar nessas horas. O importante é que o suporte é bom, É. Gracinha né? do lado do teu pai, a Cris do teu e a sua aqui do meu Ah, lado para sempre. ajudar. Eu grito Que para ela seríamos de direto. nós sem elas, né? Exatamente. Mestre, ó, tem uma rapaziada boa aí que já entrou aí, tá? Fica Eu não tranquilo, porque consigo. eu até digo pra galera que Tá indo rosado. Ah. basta fazer a primeira live para saber o quão difícil é lembrar de todo mundo. Então, fica tranquilo que eu vou tentar ler aqui. Tá a rapaziada toda lá da Rosado, tá o galera lá da Rosado Jiu-Jitsu, tá Jerônimo, tá meu pai, tá tio Miguel, tá todo mundo aí, Serginho, Zé, tá todo mundo aí, deixando aí Baixo. já um alô, tá? Valeu, gente. Só de primo aí a gente já consegue. Deixa eu só conectar aqui o pronto, Tá fone bom. aqui no meu para Solange poder assistir. Vamos lá. Isso é bom, isso é Tamo bom. apostos. Então, beleza, mestre. Depois você manda um abraço aí pra galera aí, a gente vai falando aí conforme o pessoal for escrevendo. Querendo alguma pergunta, é só mandar aí, quando tiver um tempinho aqui eu coloco pra ele. Bom, Beleza, família, valeu. Vamos para quem lá. não sabe, esse aí é o grande mestre Marcelinho Maia. Uma honra para mim também estar aqui fazendo essa live com ele. É um momento especial não só para mim, como para todo mundo que está aí, tenho certeza, tá? Ele foi o primeiro faixa preta do Mestre Rosado. Acredito que essa é uma honra, né? Uma mochila que também que não é muito leve de se carregar. Mas Eu essa sei, honra ninguém tira mais, né? O primeiro não. ninguém tira. Então, o papai, acho que ele segue muito ainda a filosofia lá do Carson, né? Você vê que a gente está aí dando aula aí já há quase 30 anos e foram 4 faixas pretas só que ele graduou, né? E você abrindo essa porteira aí, meu irmão, foi com certeza, eu acredito que um dos mais difíceis do que a outra. Porque depois que abre a porteira fica mais fácil de entrar, né? Mas para Uhum. abrir essa porteira aí, então, para quem não sabe aí, que eu acho difícil, esse é o grande mestre Marcelinho, que me deu a honra aí da gente fazer essa live, tá? Então, mestre, eu queria que você começasse falando aí um pouco sobre esse momento aí que a gente está passando aí, como é que você está se virando, você, Solange, nessa fase aí de quarentena aí, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso antes da gente iniciar aí o nosso papo relacionado ao jiu-jitsu. Bom, sem dúvida nenhuma está sendo aí uma fase e um momento bem complicado para todo mundo, né? Nós somos grupo de risco também, eu estou com 65, Solange é garota, está com 63, mas somos grupo de risco, então a gente tem que se cuidar. A vantagem é que hoje eu moro na roça, né? A gente mora aqui no Recreio dos Bandeirantes, moro na segunda rua paralela à praia, e a gente brinca que aqui é roça. Passa ainda a carrocinha do padeiro com aquela buzina, fom-fom, vendendo pão. De vez em quando passa um cara de charrete aqui com um cavalo recolhendo lixo. E a gente consegue dar uma fugidinha na rua, porque a gente sai aqui é muito arborizado, tem muita natureza, e a gente consegue sair e caminhar às vezes 2, 3, 4, 5 quarteirões sem passar por ninguém. Aí passa uma outra pessoa do lado da calçada, passeando com o cachorro. Então a gente tem conseguido dar umas caminhadas, a gente consegue caminhar 3, 4 vezes por semana, eu, a Solange. Às vezes eu pego a bicicleta, consigo dar uma fugidinha ali até a prainha, às vezes vou até a Grumari, tem uma subidinha boa ali, dá uns 15, 20 quilômetros ida e volta. Então eu tenho pedalado bastante, levo a máscara no bolso, quando vou parar perto de algum lugar boto até a máscara, mas normalmente nem uso, porque não cruza com ninguém. Só que a gente fica aqui meio isolado, então, mas tem essa vantagem. Por outro lado, trabalhar está complicado, eu e a Sô somos autônomos, né? A Sô arquiteta, uma excelente arquiteta, por sinal. Se alguém precisar aí de fazer alguma Ó, reforma, alguma obra, já está passado aí o contato. já tá E eu aí. voltei a trabalhar com imóveis, né? Estou na Patrimóvel, gerenciando uma equipe de 15 corretores.
mas o mercado está todo parado, a empresa está fechada. Inclusive, já me gerenciou também, né? Já fiz parte dessa equipe. Tivemos o prazer de trabalhar juntos, né? Bons tempos, né, Márcia? Porra, Pegamos a época boa do mercado, né? Muito Nossa, bom. mãe. Pode falar, mas... Não, diga assim, então, tá todo mundo trabalhando de home office, as pessoas também com medo de sair para visitar imóveis, se bem que o mercado está todo se adaptando, visita só agendada, todo mundo de máscara, mas torcendo para isso aí acabar logo, não só por causa da gente, mas por causa de todo mundo que a gente está vendo, né? Quer dizer, quem não tem uma situação tranquila, que é funcionário público, ou tem um salário fixo, muita gente, empresário, pequenos comerciantes, a gente não sabe como é que todo mundo vai conseguir sobreviver depois disso tudo, né? Mas já passamos por tanta coisa, vamos passar por mais essa. Exatamente, a economia tem que gerar e que bom aí que você tem aí esse privilégio, porque por aqui, Copacabana, Ipanema, é bem mais complicado, né? Apesar de eu morar também uma quadra da praia, eu evito até para não... Porque se a pessoa tiver, né, ela acaba soltando no ar, você vem correndo atrás e vai acabar respirando o vírus, né? Então, para não ter esse perigo, eu também estou me mantendo e estou malhando em casa. Eu também faço de vez em quando um exercíciozinho aqui em casa, tem um colchonete, boto o colchonete, faço umas abdominais, levanto um pezinho, e a gente vai tentando levar para não perder a forma toda, né? Para quando voltar, a gente poder aí, quanto mais velho a gente vai ficando, menos rápido a gente consegue recuperar essa parte física, né? Então é importante não parar e estar sempre fazendo alguma coisa. Sem dúvida nenhuma, até porque é importante se manter em atividade, né? Não é legal ficar parado, até para quando a gente puder voltar aí não ficar todo moído, né? Então, por isso que eu tenho me mantido em atividade, para ainda mais eu que trabalho com o corpo também, né? Dando aula, imagina ficar parado esse tempo todo, quando eu voltar você vai ficar moído. Então eu procuro fazer os exercícios aqui em casa. Mas que bom aí que você está conseguindo se movimentar dentro do possível e sempre se resguardando aí. Maravilha, né? Então vamos ao que interessa aí, que eu acredito que é para isso que está todo mundo aí. Eu queria começar do começo, que tem que ser o seu início, que eu tô curtindo até demais essa live, esse momento, porque para mim também está sendo uma descoberta, tá? Eu tenho um carinho muito especial por você, amor de família mesmo. Para mim tá sendo emocionante estar aqui com esse momento aqui com você, que a minha ideia é deixar isso para a eternidade, aproveitar esse momento que está todo mundo em casa e poder deixar isso no YouTube, para que depois, futuramente, alguém possa ver a origem do jiu-jitsu, que é você, meu pai, essa galera toda, surgiu do começo mesmo, entendeu? Da onde eu brinco que a galera falava jiu-jitsu, nego não sabia nem pronunciar, né, a arte. Eu tenho um amigo que dizia que eu lutava Juca-Jitsu. É engraçado que cada hora eu escuto uma coisa nova, né? Juca-Jitsu eu nunca tinha escutado. Juca-Jitsu, ele falava, esse cara luta Juca-Jitsu. Eu digo, vai explicar para ele que não era bem assim. Então, eu sei da sua história, desse tempo todo que a gente se reaproximou, inclusive até uma pessoa que eu sinto muita falta do meu dia a dia é o seu filho, Pimpa, que hoje está morando na Indonésia, né? A gente vai poder falar um pouquinho sobre ele. Voltou, também. Já está aí. Ah, que maravilha. Então, deve estar assistindo. Tem uma obrigação, então eu vou deixar o recado para ele aí, que ele tem a obrigação de voltar lá para a academia, tomar uma vergonha na cara e pegar essa faixa preta aí, pô. Né? Então, para mim foi um amigão meu de infância. Depois eu vou até contar uma história dele aí, se a gente tiver a oportunidade, que é muito boa. Mas eu queria que você falasse aí o seu início no jiu-jitsu. Como é que você chegou até o jiu-jitsu? Aonde você começou? E depois a gente vai desenrolar aí para a gente saber até como é que você voltou a ter o contato e chegar até a nossa academia. Mas começa aí que a gente quer ouvir isso aí. Eu acho que muito pouca gente sabe disso, eu vou começar a contar e depois, em paralelo, vou contar do meu relação do jiu-jitsu e a minha relação com o Mestre Rosado, que fora dos tatames eu chamo de Carlos Antônio, eu chamava de Carlinhos, que a gente, desde de pequeno lá no sítio, que eu vou contar essa história também, toda a família Rosado muito ligado, né? Basicamente por causa do nosso saudoso meu padrinho Ivan Rosado, mas essa aí é uma outra parte da história, nós vamos chegar lá na frente. Padrinho do papai também, ó. Sim. Que a gente
tinha inclusive teu avô, que a gente chamava de tio de Zuí, que eu também vou contar essa parte um pouquinho mais lá na frente, né? Beleza. Mas vamos lá. Na realidade, o meu contato com o jiu-jitsu começou muito cedo, porque papai, junto com o Padre Ivan, tinham uma casa alugada em Teresópolis e conheciam o Carlos e o Hélio Gracie lá de Teresópolis. E por coincidência, o escritório de papai era na Avenida Rio Branco, no mesmo prédio onde o Hélio Gracie tinha academia de jiu-jitsu. E eu me lembro que eu tinha 10 anos de idade, eu lembro disso porque nessa época eu morava na Siqueira Campos, ali início da ladeira dos Tabajaras, então eu sei que eu morei ali até os 10 anos de idade, e meu pai uma vez me levou no centro da cidade para conhecer a academia do Hélio Gracie, que era no mesmo prédio do escritório dele. E eu me lembro, algumas imagens que a gente lembra, que eu fui na academia do Hélio Gracie e ele me botou para treinar com o filho dele, que eu tenho quase certeza que era o Rickson, porque o Rickson está com 61 anos, eu estou com 65, quer dizer, eu me lembro que eu treinei com um garoto que era um pouco menor, que o Hélio falou que era filho dele, e eu levei um kimono, porque eu já tinha feito um pouco de judô, e eu dei um rolinha lá na academia dele, no centro da cidade, e aí ele falou para o meu pai que, como eu morava em Copacabana e não era muito complicado para eu ficar indo para o centro da cidade, ele ia indicar a academia do sobrinho dele, do Carson Gracie, que nessa época tinha academia na Toneleiro junto com o Ivan Gomes. Então o meu primeiro contato com jiu-jitsu foi na academia do Carson, que eu cheguei a fazer algumas aulas na Toneleiros, que ele tinha academia junto com o Ivan Gomes. Onde tem a estátua hoje do Carson, ali é um restaurante hoje lá. Isso, exatamente. Depois virou um colégio, se eu não me engano, virou um restaurante. Né? Hoje é um restaurante. Um restaurante, uma casa ali do lado esquerdo antes de chegar na Figueiredo de Magalhães. Isso, do lado do negócio de veterinária, Isso, cachorro, exatamente. Gato. Então ali foi, na realidade, o meu primeiro contato com jiu-jitsu com os 10 anos de idade, então eu tô com 65, você bota aí que tem 55 anos que eu tenho contato com jiu-jitsu. Foi antes dele ir para Figueiredo. Antes dele ir para Figueiredo e antes dele ir para Nossa Senhora de Copacabana, na Copenhague. Porque antes dele ir para Figueiredo, ele foi para Nossa Senhora de Copacabana, onde era em cima da Copenhague. Se eu não me engano, pelo que o papai com a live que eu fiz, ele tinha academia na Nossa Senhora, da Nossa Senhora ele foi para Toneleiros e da Toneleiros com o Ivan Gomes e de lá ele foi para Figueiredo. Ele pode até confirmar. Eu acho que não, o mestre Rosado pode até ajudar a gente a tirar essa dúvida aqui, mas eu acho o seguinte, da Toneleiros ele foi para Nossa Senhora de Copacabana, ali em cima que dava aula ele, o Robson, eu me lembro do Carley, me lembro do Rocian, que frequentavam ali, eu tenho quase certeza que era ali na Copenhague, com o mestre Rosado que ajude a gente aqui a tirar essa dúvida. Caramba, mas eu me lembro que depois dali ele foi para Figueiredo de Magalhães. Sim, então mais tempo do que eu imaginava. Então você tinha 10 anos quando você foi na academia com ele, com o Ivan Gomes. Papai falou que eu tô certo. Papai falou que o Massa tá certo. Então, antes dele ir para Figueiredo, ele foi para Figueiredo, para Toneleiros com o Ivan Gomes. Então a das Casas Gebara foi onde começou. Porque nas lives que eu fiz com o tio Jeffrey e com o papai, eles comentaram isso, que era em cima das Casas Gebara na Nossa Senhora, aí com o Robson, como você falou, aí dali ele foi com o Ivan do Gomes. Carley, do Rocian. Isso, ele foi com o Ivan Gomes para Toneleiros, que é onde tem a estátua dele. Tá. O papai botou, a primeira foi a da Copacabana. E aí depois é que ele foi para Figueiredo. Então tá. Eu, na realidade, não me lembrava muito disso, mas eu me lembro que eu cheguei a treinar ali uma época de qualquer forma, é dinossauro do jiu-jitsu, porque se tu pegou o Carson com o Ivan Gomes, cara, caramba, é muito tempo. Eu me lembro que eu treinava, eu não me lembro, nunca mais ouvi falar deles, mas ele tinha o Rocian que eu me lembro de eu treinava, brincava ali com o Rocian, a gente ficava brincando de subir as paredes nos tatames ali, de vir correndo, botar o pé para ver quem conseguia encostar no teto. E era bem essa brincadeira. Mas isso é uma fase bem mais antiga, depois eu parei, não sei por que motivo, e voltei para depois para Figueiredo, para a famosa academia ali, da época da Figueiredo de Magalhães. E eu peguei ali uma época áurea, eu tive, digamos assim, muita sorte e muito azar ao mesmo tempo. Por quê? Porque na época que eu peguei a faixa azul ali na Figueiredo, a turma que treinava comigo era Peixotinho, Rosenthal, Cacá Dentista, Maninho... eu até anotei alguns aqui, porque o Maurício Bustamante... Quando você chegou na Figueiredo, que eu queria até te perguntar na Figueiredo, você chegou lá,
quem é que estava lá na Figueiredo lá quando você chegou? Eu me lembro, olha só, na Figueiredo de Magalhães, eu me lembro que tinha uma turma mais velha do que eu era bem mais novo, mas só para você ter uma ideia, eu me lembro de eu ter dado rola com o Neto, com o Arthur Virgílio, Arthur que na época Virgílio. era faixa preta lá, e ele me chamava, eu era moleque, e ele me chamava para dar uma rolinha, para fazer o aquecimento, Fabinho Macieira, também era uma turma que já era mais velha, já eram mais graduados do que eu, mas eu era faixa azul, e me chamava ali para dar aqueles rolinhos. Me lembro de um que outro dia o Rosado falou dele, do Tony, que era piloto de avião, me lembro desse cara treinando lá na academia. E nessa época, eu já tinha mudado para a Rua Belfort Roxo, no Lido, que eu morava ali. E eu me lembro que o jiu-jitsu sempre me salvou, porque tinha turma, naquela época tinha negócio de turma de bairro, não sei o quê, e tinha uma turma barra pesada ali na Belfort Roxo, mas o Fábio Macieira fazia parte ali, como me conhecia da academia, eu era moleque, treinava lá no Carson, eu era sempre bem recebido, podia chegar ali, não tinha problema, ninguém mexia comigo, porque eu era meio que protegido da galera ali, porque fazia jiu-jitsu no Carson. É porque antigamente a porrada comia era de rua, né? Eu me lembro, na minha época já foi o finalzinho, mas eu me lembro de comentário assim da galera lá do Carson, um pouquinho mais velha do que eu, que era tipo a galera da Figueiredo, quanto o pessoal da Bolívar, quanto o pessoal da Xavier. Exatamente. Eu me lembro que eu moleque, o papai me liberou para começar a andar sozinho, eu tinha uns 11 anos. Então eu me lembro de eu, no colégio, com os galera um pouquinho mais velha, eu já com uns 13 anos, falando assim, vamos pegar uma praia lá na Rodolfo, porque eu estudava na Xavier e morava ali na Rodolfo Dantas. E ali, na Assis Brasil, ali. Aí eu falava, pô, vamos pegar uma praia lá. Aí os caras, pô, vamos ter que ir de ônibus. Eu, não, vamos dando uma corrida aqui pela praia. Não vai dar não, porque eu não posso passar ali na Bolívar, porque senão a porrada come. E eu tinha esse privilégio também eu sempre fui um cara que tentei tratar sempre todo mundo muito bem, e o jiu-jitsu, como você falou, te ajudava a não ficar envolvido muito com isso, né? Você ia treinar, você não ia pra ficar na rua para brigar, né? Mas se a gente pode falar. Não, desculpa, termina aí. Não, eu queria só que você continuasse para a gente não perder muito foco. Quando você chegou para cá, falou que o Arthur Neto era faixa roxa, né? Eu não me lembro nessa época, eu me lembro que eles eram bem mais velhos do que eu, e eu chamava. A minha época de faixa azul, que eu treinava direto, era com Peixotinho. Inclusive, eu nunca conseguia participar dos campeonatos, porque a seletiva interna ali, éramos sempre eu, Peixotinho e o Marcinho, que a gente chamava de Márcio, esqueci o sobrenome dele agora, que também é faixa preta hoje em dia. Né? Mas é o Márcio que trabalhava na Fluir, o Marcinho? Marcinho. Então ele é faixa aqui coral. Hoje é faixa preta também, tem academia, já. Né? Acho que eu até anotei o nome dele aqui, quer ver? Era o Márcio, esqueci o nome dele. O Maninho também, que hoje é faixa preta. Rosenthal, que era um treino duríssimo. Cacá Dentista, que também depois virou faixa preta. Então eu peguei essa turma toda e disputava. Na época que tinha a seletiva dos alunos do Hollis, com quem eu disputava era com o Romero Jacaré, que também hoje é faixa preta, também é professor. Então eu peguei essa áurea... Márcio Santos, boa, pai. Márcio Santos, exatamente. Boa, mestre. Que era um grande treino. Mestre está auxiliando legal aqui a live. Porra, tá assessorando aí, que a memória tem hora que falha. Né? Boa. Então aí tinha as seletivas com Hollis que tu pegava o Jacaré. O Romero, então, entrava numa ou noutra, e quando fazia seletiva, às vezes, dentro do próprio Carson Gracie, por exemplo, quando ia ter campeonato. Depois, por exemplo, quando teve aquela época do campeonato lá no Melo Tênis Clube, que teve aquela famosa luta minha do feijão. Por quê? Porque, na realidade, tinha que disputar na mesma... Entrava um ou dois só na mesma categoria, disputei a seletiva interna no Carson, eu, Peixotinho e Marcinho. Obviamente, com o Peixotinho não tinha chance, era sempre ele que entrava, nosso ídolo, até hoje. Né? Kinner também, na época, treinava muito com ele, também era faixa azul. O Julinho, irmão deles também, que eram 3 irmãos, né? Peixotinho, Marco Aurélio e o Julinho. Também gente finíssima, de vez em quando encontro com ele até hoje, gente da melhor qualidade. Eu vou chegar lá nessa fase aí das competições, que eu vou querer até que você pare um tempinho aí para contar essa do feijão, aí, porque é muito boa. Mas eu queria só continuar, para a gente dar continuidade aqui no nosso cronograma. Você treinou lá no Carson, então, até a sua faixa azul.
Até a faixa azul. Até a faixa azul. Sim. E por que Jerônimo você... treinava, né? Jerônimo nessa época também era faixa azul. Ele A tá família aí. Rosado toda, olha Jerônimo só. tá... Ivanzinho Rosado chegou a treinar lá, Juan Rosado Gamarra chegou a treinar, Ricardinho Barroso Rosado, sempre tem um Rosado, chegou a Sim. treinar lá. O Jerônimo, Mário Sérgio também treinava. Então a família Casal. Rosada toda passou pelo jiu-jitsu. Uns Quem é, continuaram. quem é que não foi envolvido pelo papai para ir treinar jiu-jitsu, né? Exatamente, exatamente. Por influência do teu pai. Toda a família acabava, querendo ou não, tendo que botar lá o kimono para encarar. Né? Exatamente. Agora me conta uma coisa, por que que interrompeu esse seu ciclo aí dentro do jiu-jitsu, quando você era faixa azul, que você teve que parar de treinar lá no Carson? Na realidade, eu comecei a trabalhar, eu fui pai cedo, né? Fui pai com 24 anos de idade. Pimpa hoje está com o Marcelinho, hoje está com 40 anos, faz. 40, eu tô 41. Ele já Faz vai fazer 40, 40. ele faz 40 esse ano. E aí eu tive que trabalhar, eu fazia a faculdade de manhã, depois comecei a trabalhar o dia inteiro e fazia a faculdade à noite. Então não conseguia conciliar o jiu-jitsu. E eu, na realidade, eu cheguei a parar umas outras épocas, cheguei a uma época a fazer capoeira, fiz 2 anos de capoeira com o pessoal do grupo Senzala, cheguei a ser, modéstia à parte, até bom de capoeira, fazendo apresentação no Teatro João Caetano, Teatro Municipal com o pessoal do grupo Senzala, e acabei me distanciando um pouquinho do jiu-jitsu. E aí depois comecei a trabalhar e fazer faculdade à noite, e realmente não tinha mais como treinar. Certo. Então, O Pimpa até seguiu um pouco aí essa sua paixão aí pela capoeira, né? Exatamente. Hoje ele é mestre de capoeira, né? Passou até agora 1 ano em Bali, dando aula lá de capoeira. Depois também fez aquela ginástica, bioginástica. Também dá aula hoje de bioginástica. Que barato. Mas basicamente... Eu tenho uma história muito boa, só rapidamente aí para contar, que eu não queria deixar de registrar isso. Eu devia ter uns 10 anos de idade, ou 11 para 12. O Marcelinho, o Pimpa, ele é 1 ano mais novo que eu, né? Isso. Então eu vou fazer 42, ele vai fazer 40. Então é 1 ano e meio, mais ou menos. Isso. E aí, cara, eu tinha uns 13, 14 anos, ele já tinha uns 12, assim, a gente já era mais ou menos da mesma faixa etária. E aí eu tava treinando lá no Carson, né? Fazia parte lá do grupo de competição e tal, não sei o que e tal, e a gente lá treinando. E naquela época tinha muita gente ia lá visitar a academia, né? E aí, vou te falar, a gente tinha 14 anos, porque a gente era faixa laranja. E aí a gente lá no Carson, lá, e aí chegou um garoto lá de faixa laranja, né? Lá fora do ringue, lá no Carson, lá na Figueiredo, no ringue do lado esquerdo. E aí, cara, chegou um cara lá de faixa laranja, aí tava eu, Dudu, Daniel, a galera que era Paulão, porra, a galera que lutava as competições, né? Aí chegou um cara aí de faixa laranja, aí lá do Leão Teixeira. Acho que ele treinava Isso, no era Leão do Teixeira. Zé Beleza. Zé Beleza. Aí o cara lá do Zé Beleza, meu irmão, aí, porra, vamos matar ele. Olha a filosofia que a gente tinha, né? Chegou um cara eu lembro bem disso, Meu irmão, e aí os caras assim, porra, Márcio, acho que ele é do teu peso, tu vai ter que pegar ele. E a galera já meio que se concentrando pra lutar com um cara que veio do Zé Beleza pra pegar a gente. Aí eu me lembro que o papai chegou na beira do ringue assim, falou assim, chegou papai, chegou você e chegou o Pimpa, né? Aí falou assim, Massa, vem aqui, no meio do ringue. Aí eu olhei pra galera assim e falei, agora, acho que meu pai vai me botar pra lutar com ele. Aí chegou assim, bateu no meu ombro e falou, queria te apresentar o seu primo. Graças a Deus. Aí eu, oi, é seu primo, Marcelinho, não sei o que. Aí eu virei pros caras e falei, cancela, o cara é meu primo, mano, ele vai treinar aqui com a gente. Porra, a gente participou de muita competição junto em Teresópolis. Eu lembro que a gente ia, eu, você, o papai e o Pima. Isso, exatamente. Ilha do Governador também, lá no Yacht Clube Jardim Guanabara, né? Exatamente. Chegamos aí lá algumas vezes. Foi uma época muito boa e, cara, essa história minha com ele eu acho muito engraçada porque ele acabou fazendo parte do nosso grupo lá de competição e tinha a categoria dele que ele lutava muito bem. Então, e foi muito bom porque eu tive uma aproximação com ele, depois também na nossa academia que ele acabou indo treinar com a gente, que o papai até mandava parar o treino para botar a gente para lutar, né, pra galera ver quando chegava alguém. O que é jiu-jitsu? É massa e pimpa, dá um treino aqui para nego ver.
Parecia até coreografado, né? Que vocês só faltavam, sei lá, porra, dar cambalhota e cair em pé. E o treino era disputadíssimo, até eu e ele, porque é aquela coisa, a amizade, o amor um pelo outro fica, mas na hora da luta é cada um por si, né? Meu amigo, na hora da luta, quando eu lutava com você, teu pai quando lutava comigo, porra, que tinha que amassar, que porra, saía todo ralado, não tinha conversa não. Depois se abraça, beija, todo mundo é irmão, mas Exatamente. Na hora eu treino com Pimpa também, às vezes eu treinava, às vezes eu chegava na academia ali, época que o Pimpa treinava, e às vezes ele chegava, pai, vamos dar um treino. Eu falava, ih, cara, vai querer tirar agora a diferença, porque eu chamei atenção alguma coisa, eu botei para estudar. E ele dava aqueles pula pra cá, pula pra lá, me amassava de tudo quanto é lado. Aí eu ia esperando, quando chegava uma horinha que ele dava um errinho, pegava e pau. Eu brincava com ele, espera que o papai ainda tá podendo. Eu não tive essa oportunidade, não. Mas é boa, foi muito boa essa chance. E foi muito legal esse convívio. Mas eu queria separar esse espaço aqui agora, mestre, para que você contasse aí, porque a gente vai entrar, porque eu sei que antigamente a gente tinha, para a gente continuar na nossa pegada e não ter que voltar, para a gente falar sobre os desafios e campeonatos que tinham lá no Carson, né? Inclusive, eu quero que você conte aí, na sua história, que eu quero ouvir ela, como é que você fez essa luta aí com o Feijão, que é uma luta onde pessoas que eu nem sabia que te conheciam, né? E pessoas de outras academias, até mesmo, e nego já vi me falar assim, Massa, o primo do seu pai, Marcelinho, fez uma luta com um cara que era lutador de judô, que pesava tipo 2 vezes o peso dele, e ele, pô, o cara dava queda nele e ele caía em pé. Queria que você contasse aí como é que foi, como é que você chegou lá e como é que foi a luta. Essa luta justamente aconteceu pelo fato que eu estava explicando antes, que a gente disputava a seletiva interna e a minha categoria era a mesma do Peixotinho, do Maurício e do Marcinho Santos. E a gente disputou essa seletiva internamente e entrou o Peixotinho e o Marcinho para lutar na categoria. Mas o Carson queria que eu entrasse, porque também achava que eu era um bom competidor. E aí eu falei, Carson, olha só. Porra, ele falou, porra, mas não dá, tem que entrar o Peixotinho, tem que entrar o Marcinho, ganhar a seletiva. Porra, não tem jeito, só tem a categoria absoluta. Eu falei, não tem problema, eu entro. Falou, porra, mas tu pesa 76 quilos, cara. Eu falei, Carson, tô dentro, vamos nessa, entendeu? Quero lutar. E aí, me lembro que disputamos eu e o Marcelo Bustamante, que também entrou no absoluto. Que é irmão do Murilo Bustamante. Irmão do Murilo Bustamante. E do Maurício. Do Maurício, Só que o Murilo, na época, era mais novo, eu não cheguei a conviver muito com ele. Eu convivia com o Maurício, que devia ter mais ou menos hoje a minha idade, e o Marcelo, que eu sei que faleceu, infelizmente. Infelizmente não está mais aí, que era mais ou menos da mesma idade. E aí, eu decidi, só que o Marcelo pesava bem mais do que eu. Eu pesava 76 quilos na época. Mas eu falei, beleza, tamo junto, vamos nessa. Aí, eu tinha um grande amigo, Carlos Tarso, que teu pai até uma vez foi comigo lá na academia dele, que ele tinha uma academia de judô ali em Copacabana, na Galeria Alaska. Ele foi, acho que foi vice-campeão brasileiro de judô, e a gente ia muito, treinava muito com ele. Fui também me preparar na parte em pé para essa luta, e o Carson ensinava um macete, que a especialidade do Feijão, que devia pesar uns 90 quilos, sei lá, era a categoria absoluta, a especialidade dele era o Kataguruma. Acho que ele pegava os Kataguruma, cravava as pessoas no chão, e o nego ficava morto ali no chão. E o Carson falou, cara, ele vai entrar no Kataguruma, tu tem que enfiar a perna por trás, na hora que ele entrar, enganchar nele, tu não vai cair, que ele vai te derrubar, mas não vai... E aí eu fui para o absoluto. Quando eu entrei lá, aparecia o Davi e o Golias, né? Porque o pequenininho, o Feijão, era um cara escuro, forte pra caramba, pesadão. E eu lutei com ele, perdi por pontos. Hein? Primeira luta? Eu acho que foi a primeira luta, porque eu sei que eu perdi pro tal do Feijão, mas perdi por pontos. Depois o Marcelo Bustamante foi lutar com ele, perdeu também, e o cara que ganhou na categoria. Mas foi eu devo ter ganho algumas outras lutas, mas todo mundo só fala da luta que eu perdi, porque diz que essa luta todo mundo quem que fala viu muito isso é o foi memorável.
Peixotinho Hein? que fala isso. Peixotinho que fala isso. Eu sou famoso pelas minhas derrotas. É, exatamente. O meu caso é exatamente isso. Eu sou famoso por essa derrota. É, Entendeu? mas é uma luta memorável aí que as pessoas me lembram. O papai sempre comentou sobre isso, né? E outras pessoas também falam, pô, o Marcelinho teve uma luta num campeonato que ele era bem levinho. Eu tive uma luta também, que eu já até contei numa live aí com o papai aí de um cara também que me botaram no absoluto. Eu ainda era juvenil, lutei de adulto. E, pô, o cara era um albino, queria me jogar para fora do ringue. E eu era bom de judô, porque o papai me botou para treinar judô. E eu dava umas quedas nele. Eu consegui ganhar do cara que foi bem. Foi tipo Davi e Golias também. A competição parou para ver ainda mais eu, magrelinho, filho do mestre, lutando com um cara gigante. Todo mundo queria ver, né? E aí, mas tiveram outras competições, mestre, que você participou? Na Alguma realidade, coisa que você lembra? na realidade, competição oficial, eu só disputei essa no Melo Tênis Clube. Na realidade, como o Certo. teu pai até comentou, a gente tinha muita seletiva interna na academia, né? Eram os alunos do Carson, os alunos do Hollis, internamente também, mas na realidade, naquela época, não era muito comum campeonato de jiu-jitsu, né? Isso Sua começou um pouco filhota mais entrou tarde. aí. Sua filhota entrou aí. Beijo, Bel. Aí, tá ele, o E Pimpa. aí, e você lembra que ano era, mestre, essa luta? Sinceramente, não lembro, Márcia, mas bota Mais ou tempo nisso menos. aí, porque na realidade eu devia ter uns 21, 22 anos. Eu Quem devia vai ter mais ou lembrar disso menos aí essa idade. tio Jeff vai lembrar, que tio Jeff lembra dos campeonatos todos. Então nós Aí daqui a estamos pouco ele falando aí, eu bota sou de aí. 55, 75, isso deve ter sido 76, 77, Caramba, deve não ter era nem sido mais nascido. ou menos em torno disso. Né? Entendi. E tem uma pergunta aqui, que o Marquinho lá da Rosado Jiu-Jitsu está perguntando. Qual o período que você ficou parado entre o Carson e o Rosado? Isso Aqui, é que ó. eu vou contar um pouquinho aqui. Deixa, 76, ó. O tio Jeff botou aqui 76. 76, então é isso aí. Deixa eu contar um pouquinho da minha relação com a família Eu Rosado. queria até perguntar aqui, mestre, por curiosidade também minha, apesar de eu saber, porque você é Marcelo Maia, né? E o meu avô é É de Juiz Maia, Rosado Maia. é Rosado Maia. Eu sei que a família Maia e família Rosado acaba no final se encontrando. Aqui uns foram para Rosado e outros foram para Maia, né? Isso. É E isso que eu ia contar. você sempre foi o primo do papai e o Pimpa e a Bel sempre foram meus primos, independente de Aham. qual grau, mas enfim, eram da família. Agora eu, por curiosidade também minha, queria saber qual é a real árvore para a gente chegar até essa conexão aí. A gente brinca que todo nordestino é primo, né? Então a gente Sim. brinca. Mas na realidade, papai também é de Mossoró, tá? Uhum. Terra do teu avô, de Zuí Rosado, Sim. é de Zuí Rosado Maia, e papai é Valdemar Fernandes Maia. Então tem uma ligação, eles são primos distantes. Na Certo. realidade, teu avô era primo irmão do meu padrinho, o padrinho Ivan. E Sim. papai, e quando eu tinha 6 anos de idade, papai e padrinho Ivan compraram um sítio juntos em Campo Grande. E compraram o mesmo terreno, cada um construiu a sua casa, mas aquilo ali era uma coisa comum. Então, na casa de padrinho Ivan, convivia todo mundo, eu era filho único e padrinho Ivan tinha 6 filhos, né? E quem frequentava muito o sítio era a tia Eliana, mãe de Jerônimo, né? Que Sim. de Zuí frequentava muito, então eu fui criado com Jerônimo, com Mário Sérgio, ali, as irmãs de Madrinha Noga, que também era Noga Rosado, porque também era prima de padrinho Ivan, ela era prima e irmã do marido, então a gente convivia direto ali, desde Certo. pequeno. E o teu pai, apesar de ser mais velho, frequentava o sítio também. Eu até ia fazer uma brincadeira com ele ontem na live na segunda-feira na live do Libório, ele falando que ele Sim. não dava muito para outro esporte, eu ia brincar com ele, falei, Rosadão, você era ruim pra caramba no futebol, né? Mas em compensação no jiu-jitsu. Mas no Comigo era só futebol ele disputa não de dava. pênalti. No futebol ele não dava muito certo, não. O Jerônimo era bom, o Jerônimo era bom no futebol. Então Porque foi todo mundo eu me criado. lembro que tinha um campo de futebol, né? Eu me lembro muito Isso. eu brinquei muito com o Pimpa lá, até tem uma outra história que a gente foi dar uns tiros de espingarda nas galinhas lá do outro lado, o caseiro veio correndo com a faca, eu fui pular, caí dentro de um canil cheio de fila. A sorte que eu era ágil, Padrinho Ivan eu tinha já os filas caí. todos brasileiros É, lá.
E eu me lembro que tinha um campo de futebol com laranjal, não tinha um negócio Campinho, tinha um campinho gramadinho, direto, na realidade, que era futebol sempre. Então, eu, Jerônimo, Mário Sérgio, Duó, Aldinho, Ricardo Barroso com o Rosato também, que chegou a treinar uma época lá no Cássio, todo mundo treinava. E o teu pai ia muito lá também, na época, hoje não faz muita diferença, teu pai está com 71, né? Sim, 71. Eu tô com 65, são 6 anos, mas naquela época, quando eu tinha 15, ele tinha 21, então a gente era moleque, teu pai já era, quase um homem, né? Então garotão, né? Era garotão. Mas Jerônimo, um pouco mais novo que eu, Mário Sérgio, mais velho que Jerônimo também, convivia, a gente convivia direto lá no sítio, né? Bom, e aí eu parei, voltando então, a minha convivência com a família Rosado, graças a meu padrinho Ivan, que todos os meus amigos chamam de Padrinho Ivan, porque na realidade ele era meu padrinho e todo mundo chama de Padrinho Ivan. Sim. Já começou... Papai está dizendo aqui que Ivanzinho era sobrinho do vovô Ítio. Tá, então Padrinho isso. Ivan era sobrinho, ele devia ser filho de algum irmão, né, ou irmã dele, e por aí se fazia conexão com você. Eu não sabia qual era a numeração, porque a família Rosado, né, tem Vantan, de Sep, de Snef. Também não sei quem é te dizer, até porque incentivava você até ter casamento entre a família, né? Você tinha que tanto casar com a Padrinho prima. Ivan e Madrinha Noga, Padrinho Ivan e Madrinha Noga eram primos em primeiro grau, né? Exatamente. E são todos oriundos lá de Mossoró, né? O papai botou aqui, ó, filho de sétima. Então isso. O Ivanzinho era filho de sétima, entendeu? Aí era sobrinho. Beleza, e aí eles iam muito lá pro sítio lá, que era... eu me lembro que de um lado era Ivanzinho e outro lado era do seu pai. Isso, exatamente. Eles compraram o terreno juntos, né? E Aldinho tem a parte dele até hoje. Inclusive, na época, teve uma época que não tinha divisão, não tinha cerca. Um construiu uma casa, construiu a outra, e o que dividia no meio era um campo de futebol gramado que dava para as duas casas, né? E a gente jogava futebol ali, depois o Padre Ivan fez um outro campinho de futebol do lado da casa dele. Mas a gente ali, quando chegava, por exemplo, final de semana, direto, todo mundo lá, eu, Jerônimo, Mário Sérgio, Aldinho, Duodécimo, depois vocês frequentando. Férias de final de ano, a gente ia para lá dezembro, ficava dezembro, janeiro, fevereiro, aquele bons tempo que a gente tinha 3 meses de férias no colégio, né? Sim. Então a gente praticamente foi criado todo mundo junto ali. Várias gerações, né? Que eu tenho contato, exatamente, com teu pai. Quem ia mais na realidade era a tua tia Eliana, né? Que mãe de Jerônimo, Mário Sérgio, tia Eliana, que adorava a gente. Duó chegou a fazer. Mária, Lianinha. Duó chegou a fazer jiu-jitsu também, depois largou, foi pro Aikido. Acho que Não, foi pro Aikido, ele é mestre de Aikido, passou um ano no Japão. Tia Liana levou a gente também para a igreja messiânica. Eu cheguei a frequentar a igreja messiânica uma época, Duó também continuou, hoje também é pastor da igreja messiânica, que tia Liana era adepta da igreja messiânica, né? Retificando só aqui, mestre, que a gente está com várias pessoas da família, então, Ivanzinho era filho de 11M. Tá. Para quem não sabe, a família Rosado, meu bisavô numerou todos os filhos, então ficou mó briga aqui. É filha de sétima, filha de 14M, resumindo, o Jeff botou aqui que ele é filho de 11M. Então vem daí que 11M era irmão de Zuí, que era o meu avô. Isso. Né? Isso aí, beleza. E aí foi ali então que vocês conseguiram então unir mais o convívio de vocês, sempre no sítio. Isso, exatamente. E depois, na época que eu entrei, que eu treinava no Cássio, teu pai já era mais graduado, era uma espécie de meu padrinho, me protegia ali para quando a turma queria arrepiar muitos treinos. E aí eu acabei parando no jiu-jitsu. Parei porque fui fazer faculdade, trabalhar e fiquei afastado um tempão. Quando teu pai começou a dar aula de jiu-jitsu, foi a convite do Gaspar, que ele começou, se eu não me engano, primeiro em Laranjeiras, não é isso? Perfeito, lá na Rua Ipiranga. Isso, e aí ele encontrei, não me lembro exatamente aonde, acho que no sítio. Esse até que eu queria te perguntar, porque como é que você conseguiu essa conexão de volta ao jiu-jitsu com o papai, se tinha sido no sítio, como é que tinha sido esse seu retorno aí?
Eu acho que eu tentei, pelo que eu me lembro, o mestre Rosado vai me corrigir, eu tentei voltar para o Carson uma época, já mais velho, com 30 e Uhum. poucos anos, e fui visitar o Carson lá na Academia Figueiredo de Magalhães, e teu pai estava lá, e aí me lembro, inclusive, que ele me chamou para eu dar um rolinha para ele, obviamente ele ali brincando comigo, né, porque, porra, Sim. teu pai já era faixa preta, e eu era faixa azul. Tirar a traça do kimono. Isso. E aí ele falou, porra, Marcelinho, volta, não sei o quê, pra treinar. Eu falei, porra, tá difícil, complicado, não sei o quê. E aí, quando ele voltou a dar aula em Laranjeiras, eu me lembro que ele me ligou e me chamou para voltar. Falei, pô, Laranjeiras é complicado para mim, fica muito contramão, eu morava em Ipanema nessa época. Foi quando ele começou depois a dar aula na Academia Coelho, ali no Leblon. Naquela Isso. última rua ali, acho que é Chama na rua Praça Taualpa. Praça Taualpa, onde tinha Academia Coelho, e aí ele me ligou e eu falei, pô, vou voltar, Rosado, vou voltar, e Que voltei a treinar. você morava em Ipanema, né? Hoje eu até Nessa moro em época eu morava em Ipanema. Ipanema. Eu passo ali por esse apartamento, que eu me lembro que eu brincava com Pimpa lá nesse seu apartamento lá aqui em Ipanema. Então era mais perto para você, né? Isso, exatamente. Aí comecei a Academia Coelho, era tranquilo, ia de bicicleta, não sei o que, comecei a treinar, e aí comecei a treinar na Academia Coelho, e aí não parei mais. Dali da Academia Coelho, fomos pro Vidigal, teu pai foi Visconde de pro Vidigal. Albuquerque. Visconde de Albuquerque, tio Miguel tá botando aqui. Isso, exatamente, é. Aí E fechou a aí? Academia Coelho, Uhum. acho que ela foi vendida, teu pai chegou até a ser sócio, uma época lá da Foi. academia. Eles construíram um prédio lá e nessa época Isso, o Bebeto acabou vendendo a parte dele pro papai. E isso, aí dali a gente foi convidado para ir lá pro RAF, que era no isso, onde o Rafa Vidigal. Gijo ali no Vidigal. E aí eu fui Isso. junto com vocês daquela época. A gente, até um detalhe, quer dizer, dos 4 faixas pretas que seu pai deu, eu, você, o saudoso Paulo Feder e o Serginho, Uhum. fomos os únicos que ficamos, desde a época do Vidigal, eu, você e o Serginho. Porque o que eu já É. vi de gente entrar e sair, entrar e sair, entrar e sair, gente muito boa que com certeza teriam dado excelentes faixas pretas, mas o pessoal não deu continuidade. E eu consegui, eu devo ter retornado, vamos tentar pensar aqui, talvez em 95, lá, qual era a época lá da Olha Academia só, Coelho? lá na Coelho eu tinha 15 anos, mais ou menos. Mais ou Que menos ano era isso? 14 para 15. 88, 89, 90, 91, 92, mais ou menos 93, mestre. 93. Então foi quando eu voltei, em 93, e aí Uhum, comecei da Academia Coelho, aí não parei mais. Depois o Rosado me deu a faixa roxa, já no Vidigal. uhum. Depois eu peguei a marrom e peguei a preta em março de 97, que foi quando eu Eu peguei lembro, a gente tem foto sua lá na Coelho de azul. de azul, exatamente, porque eu voltei com a faixa azul. Eu fui pegar roxa, marrom e preta já no Vidigal. A gente passou mais 5 anos no Vidigal. Exatamente. Foi a época que eu peguei em 97 foi no final, não, mentira. Eu acho que eu peguei a Você preta pegou logo antes, que foi mestre. para Copacabana, em 97, março de 97. Vocês ainda estavam no Vidigal? Tava no Vidigal. A Então gente foi foi isso. para Copacabana em 2000. Nossa, só 2000? Só 2000. Então eu cheguei A a gente treinar abriu. ainda. 2 de É, maio de 2000 a gente abriu a academia. A gente fez é. 20 anos esse ano lá. Nossa, E é como você falou, a gente está lá, só lá, o papai tem as nossas relações de ficha, cara, tem umas 3.000 fichas lá de aluno. E você for ver, a galera não tem 3.000 alunos, não tem Não. 1.000 alunos treinando, então para você ver como é Não, que quem já é. entrou e já saiu, a gente que, quer dizer, que acabava ficando mais graduado, o que eu passo hoje de gente, de pessoal falar, pô, Marcelinho, lembra de mim? Eu treinei na La Rosado, eu treinei na Rosado, eu treinei na Rosado, já, sei lá, umas 200 pessoas em tudo quanto é lugar, uma vez no Detran, eu na fila Aham. do Detran para fazer o emplacamento, porra, tava enrolado, daqui a pouco aparece um cara, falou, Marcelinho, lembra de mim? Eu falo, cara, não lembro. Pô, treinei lá na Rosado, vem aqui, aí resolvia, dava um jeito, me botava na frente lá É, dos negócios. porque Abre porta em tudo quanto é eu sou lugar. filho do mestre, então a mim, e também sempre fui ajudante, estava lá dando aula, era até mais fácil das pessoas lembrarem de mim, mas eu acredito que você, a lembrança, é principalmente pelo que o papai escreveu aí, porque você era
o treino mais querido da academia era o seu. Fazia fila para nego treinar contigo. Todo mundo falava, Isso é brincadeira do pessoal. Nada, isso é realidade, isso é fato. Eu, como professor, registro aqui que os meus alunos chegavam para mim e falavam, mestre, quando tiver aí um espacinho aí, me bota para treinar com o Marcelinho, que, pô, aprendo demais, é maior treino bom, porque a galera faixa preta não tinha muita paciência. Uma das qualidades até que as pessoas falam muito do Peixotinho é isso, que lá no Carson ele tinha paciência. Eu acho que a paixão pela arte, né, você acaba querendo passar isso para alguém que Sem um dúvida. dia a gente está aí, papai está dizendo aqui, tinha que pegar a senha para treinar contigo. Então, a gente sempre, eu tento trazer isso dentro da nossa família Rosado Jiu-Jitsu, para que lá se mantenha sempre, alguém é afilhado de alguém e alguém é padrinho de alguém. Por quê? Você vai ser faixa branca, você vai ser faixa azul, você vai ser faixa roxa, você vai ser faixa marrom, então, e até chegar a preta. Então, se alguém te ajudou quando você era faixa azul e estava precisando aprender alguma coisa, foi porque algum mais graduado te ajudou, entendeu? Então, se você foi ajudado por alguém, o que custa você também estar ajudando alguém que está ali treinando contigo? Ele vai melhorar no jiu-jitsu e vai melhorar o seu jiu-jitsu também, Com né? certeza. Então, O que a gente aprende ensinando para os outros é uma coisa impressionante. e eu acho que, diferente dessa época que a gente treinou, hoje consegue-se ter uma família dentro da academia, porque eram grupos, né? Você participa, por exemplo, era eu, Paulão, Marcelinho, Dudu, Daniel. Aí do outro lado tinha fulano. Aí essa outra galera queria pegar a gente para poder participar dos campeonatos, que as seletivas eram contra... era dentro do ringue lá do Carson, né? Às vezes a gente até ia lutar na ABB. E o papai até dizia, se ganhar a seletiva, meu irmão, o campeonato vai ser mais difícil. Vai ser mais difícil a seletiva do que a competição. Então, eu acho que... Sim, que era dentro ali do Carson, já era o top ali da turma. Então, fica aqui registrado aqui que, meu irmão, com certeza, disparado, o treino mais querido da Rosado Jiu-Jitsu se chama com Marcelo Maia. Fica registrado aqui como todas as... Eu acho que uma falar. coisa importante é o seguinte, aquilo que a gente estava conversando, quando a gente treina, seja com amigo, com mestre, com filho, a gente treina duro. Treina duro, a gente quer ganhar, até porque ali ninguém está para fazer. Mas eu acho que até a forma de você ser duro pode ser diferente. A gente chegou a ver algumas pessoas que davam treino, o cara faixa preta, ia treinar com faixa azul, porra, esculachava, mas às vezes machucava sem necessidade, entendeu? Fazia uma que a gente chamava da ignorância ali, que não era necessário, não precisava o cara fazer aquilo para ele ganhar. Então acho que você pode ganhar, você pode mostrar para com quem você está treinando que você é superior, mas digamos assim, até mostrar isso de uma forma suave, a própria arte suave, né? Já vem daí também um pouco do jiu-jitsu. Então, eu acho que é importante também. Né? A gente tenta sempre, como as pessoas acabam tendo, papai dizendo aqui, eu posso treinar com aquele moço. Chegavam as pessoas lá e eu via a história, pô, Marcelinho, eu falava, pô, posso treinar com aquele moço ali? Aí meu pai, aquele moço ali é o mestre Marcelinho. Então a gente sempre, até as pessoas que vieram chegando depois, o Renê tá aí, da nossa família lá de Copacabana, tem muita gente que chega com o nosso grande perfil, Renê, né? Gente finíssima. Chega lá com o nosso perfil, né, e agrega muito, né? A gente não só treina jiu-jitsu, como faz os nossos encontros, churrascos e festas de final de ano, onde é uma confraternização bonita de se ver, onde não fica restrito só a tatame, né? As pessoas, papai até brinca, que sai negócios dentro do tatame que a academia tem que receber 10%. É verdade, é verdade. As coisas, a galera tá sempre se ajudando lá dentro, que é o melhor do amigo, né? E acho que eu hoje, com certeza, se me tornei um bom lutador e um bom professor, foi por eu ter exemplos como você dentro do tatame lá, me ajudando sempre a procurar o melhor, entendeu? Não só a tratar o próximo, como também fazer isso que você fez. O papai diz que todo mundo tem que ter o seu caderninho, né? E o meu caderninho com você sempre foi do lado bom, entendeu? Graças a Deus, eu escapei disso.
não me dava um couro, mas eu saía ileso. Às vezes eu treinava, cara, ficava com o olho roxo, nariz machucado. Uma das coisas que eu acho que é importante sempre frisar, quer dizer, principalmente o jiu-jitsu, mas principalmente a Academia Rosado, para mim funciona não só a parte física, a parte de luta, mas como uma terapia. E o que me deu, assim, eu tive a oportunidade de ganhar excelentes amigos aí na academia. Tem alguns que a gente não pode deixar de citar, Ricardo Lima, o Serginho, Fernando Salles, o Jaime, grande Miguel, Djalmão, né? Épocas boas aí da turma deixa eu ver se de mais alguém aqui, Djalma, Miguel, Antonino, Antonino, que porra, não precisa. Eu digo, grandes amigos que a academia e o jiu-jitsu e a Academia Rosado me deram, quer dizer, tá falando Ricardo Lima, Fernando Salles, Jaime Guimarães, Antonino, o Miguel, companheiros aí de Bracarense, né? Serginho, que tá meio ausente, mas, porra, continua sempre no nosso coração. Jaime Guimarães e o saudoso Paulo Fender, né, cara? Que foi o quarto faixa preta que teu pai deu, que era uma figura assim. O Paulo hoje, se eu tô com 65, o Paulo devia ter mais ou menos 70 anos, né? Talvez. Esse aí era uma figura, uma peça que eu me lembro muito da gente indo para casa dele. Fazer um churrasco, final de semana, ele sempre agitava o negócio pra gente se encontrar, né? Direto, o Carson ia com a gente direto, né? No finalzinho ali, o Carson participava, né? O Carson adorava encarnar nele pra ele ser o burro. Porque o Paulo Fender... Você é burro, Paulo, você é burro, aquele jogo de adivinhação que o Carson era campeão, né? Ele fazia sempre o Paulo Fender ser o burro, e ele ficava pau da vida. Só contar voltar aqui um pouquinho ao assunto do sítio, que é uma curiosidade que pouca gente sabe. Fica à vontade. Que o Carson frequentava lá o sítio. Olha. E chegou uma época a deixar os galos de briga que ele tinha lá para Padre Ivan tomar conta dos galos de briga dele. Caramba! Olha, isso é uma curiosidade que pouca gente sabe. Padre Ivan tinha aquele zoológico, não sei se você lembra, né? Sim. Padre Ivan tinha tudo quanto é tipo de bicho lá no sítio. E o Carson frequentava lá uma época no sítio e deixou uma época os galos de briga dele lá guardados lá com o Padrinho Ivan. Ô, se eu te contar, cara, eu estava até para falar isso numa live com o papai, eu acabei até esquecendo. Mas é legal deixar isso registrado. Eu não sei se você chegou a levar a Bel e o Pimpa nessas feiras, mas você lembra que antigamente você ia em umas feiras de bicho e quando você saía eles davam... Feira de Caxias, que o Padrinho Ivan ia todo domingo. Aí eles te davam Feira de Caxias, domingo de manhã. Um peixe ou um pintinho para a criançada. E aí teve uma época que meu pai me levou, tio Jeff me levou, aí eu acho que eu cheguei aí com mais alguém. Eu sei que chegou uma hora que eu tava com 14 pintinhos dentro de uma caixa, lá em casa. Meu pai, porra, o que tu vai fazer com esses negócios aí? Eu ia lá e falava, eu quero pintinho. Aí levava o pintinho. Quero pedir. Aí o Carson chegou um dia lá em casa e falou assim pro meu pai, ô Rosado, posso ensinar pro Massa aí como é que cria esses pintinhos aí? Aí meu pai, não faz isso não, Carson, deixa aí, daqui a pouco os pintinhos vão morrer e tal. Aí o Carson, não, Rosado, vamos tratar isso aí. Aí virou para mim e falou assim, Massa, você vai pedir pro seu pai comprar esse remédio e você vai comprar essa luz, que você vai botar num abajur, né, e vai botar aqui em cima deles. E aí você vai pingar 2 vezes por dia esse negócio aqui no narizinho dele. Beleza. O que eu fiz? Comecei a criar os galinhos, os pintinhos. Cara, os pintinhos foram crescendo. Viraram 14 galos. 14 galos no apartamento do meu pai e da minha mãe lá na CIS Brasil. Só gracinha mesmo para deixar você ter 14 galos, santa gracinha para deixar você ter 14 galos em casa. Cara, é papo de maluco, mestre. Aí lá em casa era uma rinha de galo, eu conhecia os galos todos, eu tinha nome dos galos, né? E aí, cara, minha mãe falava que começou a ter nego escrevendo no livro que estava acontecendo no apartamento, que virou um galinheiro, 6 horas da manhã, porrada de galo, aqueles brigando um com o outro e tal. Aí, cara, o que aconteceu? Eu tinha uns 10 anos de idade, aí eu ia pro colégio, quando eu voltava eu falava, mãe, cadê o Hamley? Era o nome de um galo meu. Aí minha mãe, meu filho, voou lá para aquela casa lá. Eu falei, não, mãe, vamos lá. Ela, não, meu filho, não vai dar para ir lá não sei o que. Moral da história, ela chegou para uma empregada e falou para ela, você tem coragem de matar esses galos?
E a empregada falou, tenho. Ô, Marcelinho, a minha mãe me fez comer meus 14 galos, brother. Putz, caraca, e você sabendo que eram os galos? Não, fui saber com 30 anos de idade, que ela me confessou, pô. Eu ia Pô, almoçar, Gracinha, isso aí foi. Ó. eu ia almoçar, era frango assado, brother. Era frango assado. E aí, minha mãe falou, não tinha o que fazer, meu filho. Eu não tinha mais o que fazer, eram 14 galos dentro de casa, meu irmão. Gente, não tem como. O cheiro, a bagunça, a gente nossa. tinha uma varandinha, e essa varandinha virou galinheiro, entendeu? E aí, como era aberto, a minha mãe falou, meu filho, viu, criou a asa e voou. Eu, tá bom, né? Vamos almoçar. Agora o almoço era frango assado. Nossa, eu ia pro colégio, a minha mãe ia lá, a empregada ia lá, pegava o galo, quebrava o pescoço dele, depenava, botava no forno e almoçava. E lá no sítio, acabou virando, que essa coisa de criança, né? Você quer ter papagaio, você quer ter coelho. E aí a minha irmã feliz tinha coelho, eu tinha um papagaio, não sei o quê. Aí chegou uma hora que, pô, eu nem cuidava mais do bicho, porque eu ia fazer, sei lá, ia jogar bola, não sei o quê. Aí meu pai ligava para Ivanzinho e falava, Ivanzinho, posso deixar aí um coelho? Aí, pô, claro, ele adorava, né? Coelho no sítio. Aí, Ivanzinho, vou arrumar um papagaio. Papagaio lá no sítio. E ele arrumava a namorada do papagaio. Ele conversava com os bichos, cara. Ele acordava de manhã cheio de fruta, ia lá para os viveiros lá e conversava com cada bicho tinha um nome, era uma figura. Padrinho Ivan era assim, pessoa muito especial. Acabou virando o depósito de amor, né, dos bichos que ficavam dentro de apartamento. Lá devia ser uma maravilha. Imagina sair de dentro de um apartamento para ir para um sítio lá com o Aldinho. Depois foi o Aldinho que foi recebendo os nossos bichos, né? E aí, cara, você tem essa história aí, comédia, que, porra, cara, eu criei 14 galos dentro de casa. Então, hoje até lá e faz de vez em quando uns encontros lá da família, a gente tem que combinar aí na próxima vez para ver se vocês irem. Eu vou falar com o Aldinho, quando o Duó vem, para a gente agitar lá e fazer uma reunião. Marcelinho tá dizendo, o tio Jeff tá dizendo aqui que hoje é aniversário de Aldinho. Aniversário de Aldinho hoje, já mandei os parabéns para ele. Já mandei os parabéns hoje pelo Facebook para ele. Um beijão aí, Aldinho. O Aldinho treinou com a gente lá em Copacabana. Ele, os filhos dele, né? O João Kleber. O João Kleber era um treinão duro pra caramba. Acho que ele depois saiu lá do Rosado, lá faixa azul, foi fazer faculdade lá na Rural. Isso. Treinava lá, pegava os faixa roxa, faixa marrom, tudo lá da Rural e botava pra bater. Entendeu? Ele faixa azul aqui do Rosado, né? Deixa aqui o beijo da família Rosado Jiu-Jitsu pra ele aqui ao vivo. Porque lá na Coelho ainda existia aquela época de toda quinta-feira eu ia com meu pai, né, porque eu andava sempre com vocês, eu ia, toda quinta a gente ia lá no Bracarense, né, eu ia... Pro Bracarense, antes da Lei Seca era toda quinta-feira, sagrado, né? Sim, entendeu? E aí tinha esses encontros. Até o Máriozinho Colares eu vi que entrou aqui, depois vou contar a história engraçada do Máriozinho Colares lá no Bracarense. Sim. Mas a gente chegou a ter essa oportunidade. O Carson chegava aí com a gente. Teu pai e o Carson, a gente teve uma época com o Paulo Fender, sim, que a gente saía muito junto. O Carson tinha umas boca livres no restaurante que o pessoal dava para ele. Tinha um ali na Farm de Amoedo, de frutos do mar. Sim. E tinha um no Jardim Oceânico ali que tinha um buffet de feijoada, não sei se você chegou aí. Cheguei. E ele sempre levava a gente, Rosadão, Marcelinho, vamos lá, tem uma boca livre, E a gente ia, almoçava de graça, muito ali bom, no Jardim Oceânico, na Farm de Amoedo, sempre por conta do Carson, né? Chegamos aí algumas vezes também no Bracarense, Academia da Cachaça. Teu pai fazia o Carson tomar uma caipirinha, ele já ficava, Rosadão, já tô bêbado, já tô falando com o Carson, com uma caipirinha tu já tá bêbado, Rosado? O Carson, Rosado, já tô alto aqui, vou parar. Era uma figura. Essa época era muito boa e era de lei, né? Era sagrada essas saídas de quinta, ficava já a semana inteira. E depois lá, como aquela época que a gente começou a dar aula, ainda não tinha essa proliferação de academias, né, como tem hoje, porque o papai começou a dar aula porque o Gaspar, que era um cara que... eu até falo que ele era o Carson Gracie da ginástica, né? Ele pediu... Sobrinho dele treinou lá depois, né, Maurição, né? Treinava lá com a gente também. Até a faixa marrom lá com a gente, não pegou a preta. Isso, exatamente. Esplanada Grill. Aqui o tio Miguel tá dizendo aqui, ó.
a boca dele Isso. era... Aí Só um parente do Maurição. O Maurição, acho que foi o cara que levou mais chave de pé à toa, porque o Maurição era forte pra caramba, um treino duríssimo, ele travava ali o treino, aí ele te travava ali, bum, pegava na chave de pé. Eu falava, porra, eu tenho que aprender esse troço. Era o único recurso que eu tinha, porque eu era muito magrinho, o cara muito forte, aí eu pulava o cara no pé, né? Pelo apelido Maurição, por sinal, você e eu chegamos a pegar aquela turma da Forseg, era Chicão, Sim. tinha o Miudinho, segurança do Júlio Lopes, lembra? Isso aí depois até treinou lá Vale Tudo, lá com o Carson, porque não tinha mais, não dava para deixar ele lá com a gente. O Jiu-Jitsu tem uma história engraçada, por exemplo, o Miudinho era um cara que tinha uns 2 metros de altura, não é isso, mais ou menos? Pelo apelido já dá para ter uma ideia. Eu me lembro uma época, eu tinha uma gráfica e tinha um amigo meu que me levou para fazer, que ia me apresentar o Júlio Lopes para fazer o serviço gráfico lá para o CEL, que ele era dono daquele colégio CEL. E a sede deles era ali na Lagoa. E aí, Armandinho Mantuano. Aí me deu, Marcelinho, vou te levar para apresentar lá o Júlio Lopes, não sei o quê. Aí, beleza, não conhecia o Júlio Lopes, vamos lá, botei lá uma roupa legal, fomos lá para chegar no CEL. Quando eu chego lá no CEL, tem um cara de terno enorme, de segurança lá na porta, que é Miudinho. Aí o Miudinho olhou para mim, mestre, eu já era faixa preta naquela época, mestre, prazer em encontrá-lo aqui, fez referência, fazendo referência para mim. Aí aquele amigo meu olhou pequenininho, aquele cara de 2 metros de altura de terno, fazendo referência para mim, falou assim, eu não quero nem saber porque que esse cara tá fazendo referência para você, porra. Tá parecendo até quando a gente treinou o pessoal lá do Copacabana Palace, que eu ia... Isso. Lá tinha uma boate, e aí às vezes eu na época solteiro, né? Vamos lá, Márcio. Aí eu falava, não, vamos lá não, brother. Não, vamos lá tá rolando um negócio, um som legal. Aí eu chegava na porta, cara, começava a sair modo de segurança. Mestre, usa. Aí ele ficava me olhando assim e falava, cara, que esse moleque aí é mestre de quê, bro? Um monte de segurança saindo lá de dentro. Aí eu falava, não, vamos lá não, bro, que eu não fico relax. Fica todo mundo querendo me cumprimentar e, pô, tu não consegue tomar uma cerveja, um negócio. Vamos para outro lugar, brother. Mas é legal. Outra vez eu fui... essa referência. Eu fui uma vez com um amigo meu, que até também uma vez treinou lá no Rosado, Cezinha. Fomos buscar a filha dele numa festa, que, por sinal, a filha do comandante Malaguti estava, e estava aquela segurança toda da Forseg, que tinha uns 10 caras de terno lá de segurança. O Serginho tá aí, ó, o Serginho, esse Pinheiro. Grande Serginho, dos melhores treinos da Rosado também, é outro gentleman treinando, finaliza a gente com a maior categoria, e a gente também sai satisfeito lá depois do treino. E aí, chegando lá nessa festa para deixar a filha desse amigo, tava o pessoal todo da Forseg. O Serginho é karateca, né? Fazia karateca, faixa preta de karatê, bom. Eu lembro dele então, lá no Leblon, ele treinou com a gente muito tempo lá no Leblon. Também, chegou até o genro dele, que é um suíço, também a faixa preta, eu levei até uma vez lá na academia, agora tem uns 2 anos, lembra? Foi, verdade, eu lembro. Acho que é americano, não era? Ele é suíço. E aí veio aqui, disputa campeonato também. Eu lembro. Namorava a filha dele, né? Namora até hoje. Inclusive a filha do Cezinho tá morando lá na Suíça. Estava morando em Portugal, agora com essa pandemia tá lá na Suíça. Entendi. Ó, Jefferson aqui. Jefferson também, grande treino, saiu lá da Rosada, faixa marrom aí. Tem que fazer uma visita lá pra gente. Tem também, mesmo. casca grossa. Galera boa aí, cara. O pessoal que você aí é a história do jiu-jitsu também, acompanhou a nossa trajetória até hoje lá dentro da Rosado, né? Então, pô, pra gente aqui também ter você lá dentro do ringue e ter essa proximidade é bom porque mantém a gente sempre unido, né? De qualquer forma, apesar de hoje a gente até brinca, o cara vai reclamar, fala assim, pô, mestre, eu moro em Botafogo. Aí meu pai fala assim, meu irmão, toma vergonha na cara, brother. O Marcelinho roda 70 quilômetros para vir treinar, velho. 35 quilômetros para vir. Eu ando 35 para ir, 35 para voltar. Então, meu irmão, e já é um faixa preta, casca grossa, tem aí teus 65 anos, às vezes pega um metrô para não vir direto na moto, já pega a moto. E o cara tá aqui treinando, meu irmão. Tu não quer vir de Botafogo? Toma vergonha na cara. E vou voltar agora. A única época, Massa, desde que eu voltei a treinar na Coelho, com teu pai, que eu parei,
foi no ano de 2000 que eu operei a coluna cervical. Eu fiz uma operação muito séria Mas de não eu parou tenho um de parafuso treinar, né? aqui. Você botou aquele Um negocinho parafuso aqui, aqui né? de C5 e C6. E é muito engraçado porque o Miguel, faixa coral hoje, grande amigo nosso, Miguel Monteiro, Tá aí, eu tá aí. operei com eu operei com Paulo Niemeyer. E ele dizia que depois ele, durante muito tempo, ele encontrava com Paulo Niemeyer, e o Paulo perguntava para ele, Miguel, aquele teu amigo não tá treinando mais não, né, Miguel? Não, não tá treinando não. Mal Até hoje eu saber, não né? tenho até hoje eu não tenho esse movimento aqui, por exemplo, eu não consigo levantar 1 quilo com esse braço esquerdo aqui, porque eu cheguei a perder o movimento desse braço. E Sim. até hoje eu treino, não me faz a menor falta, eu consigo ter esse movimento aqui, mas esse movimento aqui vertical eu não consigo levantar 1 quilo ainda por decorrência dessa cirurgia. Foi o único período que eu parei 6 meses, mas fiquei treinando lá Você os treinou exercícios do boxe, né? boxe Você ficou no fazendo. RAP. Eu me lembro dessa época lá no Vidigal que você ficava treinando lá Isso. do outro lado, lá Eu não do ringue. podia Foi fazer bom, né? jiu-jitsu. Eu tive que ficar 6 meses parado por causa dessa cirurgia. Pô, foi uma cirurgia seríssima. Operei na Clínica São Vicente com Paulo Niemeyer, que eu podia ter perdido até o movimento desse braço em definitivo, mas graças a Deus ficou tudo certo. É, o tio Né? Miguel botou aqui, tô lembrado, a galera falando que você vem aqui lá de ainda passa o carro em todo mundo. Guilherme botou aqui, e ainda é fera no relógio. O relógio está atrasando um pouquinho. É. Depois eu vou explicar. Agora, tem duas Ô histórias aqui do Solange, é uma Bracarense. especialidade do mestre Marcelinho lá, que já Me desenvolveu. conta aí, Marcos. Esse golpe aí dele, cara, eu falo pra galera, eu prefiro receber uns 100 quilos, que é uma posição de frente, do que virar de 4 apoios para dar a chance para ele pegar o relógio. Virou de 4 apoios, vai bater no relógio. Graças ao Richard, porque eu pegava 10 vezes o Richard no relógio, ele me virava as 10 vezes. Eu falei, cara, ainda vou aprender essa porcaria que esse cara não vai mais virar. Aí dava 10, 20, 30, Ele leva pra casa. 40, mas isso é do golpe do Rosado. Leva pra E casa aí, não, saudade de casa. Saudade de casa, é golpe do Rosado, Mas o Richard que me especializava, porque eu pegava no relógio, o Richard conseguia virar. Ele era fortinho, assim, troncudo, e não tinha jeito. Mas eu falei, um dia eu vou acabar pegando esse cara. E aí, 10, 15, 20, 30 vezes, acabei aprendendo a defender. Sem dúvida nenhuma. Um abraço aí pra galera aí, o pessoal lá da filial lá de Manaus, todo aqui presente, mestre. Aí, galera, isso aí é o A primeiro turma de faixa Manaus, preta aí do especial, mestre cheguei Rosado. a recebê-los lá junto com o teu pai, lá na Academia Rosado, são sempre muito bem-vindos. Isso. Tem que fazer uma deferência para eles que levam aí o nome da Academia Rosado lá para Manaus. Mas eu queria Pode comentar contar, duas coisas, duas curiosidades. Primeiro, talvez pouca gente saiba disso, nós dois, eu e você, somos as únicas duas pessoas que talvez tenham uma coisa no jiu-jitsu. Por exemplo, teu pai deu 4 faixas pretas. Então, eu tenho aqui, eu vou até mostrar aqui, ó, 97, diploma do Jiu-Jitsu Rosado em 1997. Esse aí E eu talvez- tenho também. E a gente tem duas coisas, porque quando eu recebi a faixa preta, o teu pai pediu, como ele fez com você, que o Carson endossasse a minha faixa preta. Então eu também tenho um diploma assinado pelo Carson Gracie. Caraca, esse aí. Assinatura do Carson como presidente e o teu pai como diretor técnico. Essa assinatura É da do Liga. Carson Gracie. É Da Liga Carioca de Jiu-Jitsu. Levanta. Então, Demais, né? as pessoas falam assim, Levanta. eu tenho honra, eu não sou faixa preta do Carson Gracie, eu sou faixa preta do Rosado, e tenho muito orgulho disso, mas com o aval do Carson Gracie a pedido do teu pai também. Então você é faixa preta também com aval do mestre Carson, igual a minha. Do mestre Carson. Então, somos, eu e você, somos os dois únicos faixas pretas do mestre Rosado, com muito orgulho, e que temos o aval do Carson. Não que o Paulo Fender e o Serginho não mereçam, não mereceriam sim, mas não tiveram essa oportunidade, porque por contingência na época da situação, que nós dois tivemos essa oportunidade de ter. Mestre, você ainda tem o diploma, porque o meu diploma que eu tenho é o do meu pai, né? E o meu ficou na memória, que foi o dia que ele me levou lá para lutar lá, que o Carson amarrou a faixa em mim, né? Junto com ele. Mas o do teu pai é o único que está emoldurado. O emoldurado é só o do teu pai, do mestre Rosado, tá? Esse aí tá lá na... Esse aí eu tenho o meu também, do dia que ele fez lá a diplomação lá das faixas pretas dele.
Eu tenho o diploma do mestre faixa azul, do Carson. Nossa, ele que assinou beleza. também, na época que o papai fez lá o encontro. Mas, pô, isso aí, cara, tem que emoldurar para poder manter aí na parede aí, porque, pô, vale, né? Do Rosado tem emoldurado aqui, a da Liga Carioca não tem emoldurada não, mas tem um diploma aqui para provar que ele existe, né? A assinatura do Cássio e do teu pai. Sensacional, mestre. É muito legal saber disso aí, esse diploma aí do Carson aí, que eu tenho certeza aí que ele viu muito treino seu lá na nossa academia, porque ele estava sempre lá presente, né? Sempre que ele vinha ao Brasil, antes até mesmo dele estar indo morar lá em Chicago, ele estava sempre envolvido lá com a gente, que ele sempre gostou muito de estar perto da gente, né? E a época do Bracarense, aquela época saudosa do Bracarense, que toda quinta-feira a gente ia. E aí são duas histórias rápidas aqui que eu vou contar, que são duas histórias engraçadas do Bracarense. Uma eu, Miguel, teu pai, Djalmão, o João Ramos, que treinava lá também com a gente, Jô, né? E a gente ia para o Bracarense toda quinta-feira. Acabava o treino, ia para o Bracarense, naquela época não tinha lei seca. E toda vez que a gente chegava no Bracarense, tinha um cara que já... bêbada, né, mestre? O nego ia lá para tomar um gole. Não, a gente tomava uma, duas caipirinhas, todo mundo saía dali, todo mundo atleta. A gente ia ali e ficava de papo. Mais para bater papo. E toda vez que a gente chegava no Bracarense, tinha um frequentador lá, habituê do Bracarense, que teu pai chegava, a primeira coisa que ele falava era: Rosado, vamos dar um treino um dia, hein, não sei o quê. Toda vez teu pai chegava no Bracarense, ele falava: Rosadão, vamos dar um treino um dia. Toda vez, cara. Isso, uma, duas, três, quatro. Teve uma vez, cara, que nós chegamos... Acho que o teu pai estava com a insulina um pouquinho mais alta, porque o Rosado, apesar de tudo que ele sempre é um cara tranquilão, não tinha confusão, que isso é uma outra coisa que o jiu-jitsu sempre deu. Eu nunca tive que brigar no colégio, porque todo mundo sabia que eu treinava jiu-jitsu, então nunca tive que brigar, nunca tive que ser importunado por ninguém, nunca tive que importunar ninguém também, porque o pessoal já respeitava, acabava. Então teu pai também não fazia por onde, né, mestre? Você sempre... também não, sempre um cara tranquilão. Eu tenho muito mais... eu me preocupo muito mais com o cara que é sereno do que aquele fanfarrão, porque normalmente o fanfarrão, depois de tomar a primeira tapa, ele vira uma... Entendeu? É amarela, né? E o cara que é bom mesmo, o cara que se garante, né, mesmo? Como você esbarra em alguém e o cara fala: pô, meu, desculpa. Aí você, deixa pra lá, não fala, deixa pra lá, fica tranquilo, beleza. Como esse cara aí deve ter pisado no calo do mestre por diversas vezes, até um que sangrou, né? Não teve confusão não, mas foi um dia só que teu pai chegou, a gente chegou, todo mundo, como sempre, sentamos lá. Quando teu pai devia estar com a glicemia um pouquinho alterada naquele dia, quando ele está entrando, o cara, Rosadão, vamos dar um treino. Rapaz, teu pai deu um chute num banquinho daqueles do Bracarense que a gente sentava, o banco voou longe, ele falou: meu irmão, se você quiser treinar, nós vamos treinar agora, se não treinar comigo agora, tu nunca mais me chama para treinar. Aí o cara ficou quietinho, nunca mais chamou teu pai para treinar. Aí eu falo que ele continuou olhando para ver se meu pai chegava, meu pai ia embora, né? Acabou, cara, nunca mais a gente chegava lá, quando chegava o cara já saía de fininho. E outra história engraçada também, que a gente estava uma vez lá no Bracarense, eu, teu pai, Djalma, Miguel, João Ramos, Jô, e chegou esse nosso primo aqui também, que é um primo afastado, olha o Miguel dizendo aqui que eu lembro, kkkk. E também chegamos um dia lá, chegou esse primo nosso que é afastado, Máriozinho Colares, que entrou aqui, que é um cara enorme, mais alto até do que teu pai, mas não treinava jiu-jitsu. E chegou um pouco mais alto, já tinha tomado uns drinkzinhos, sentou com a gente. Daqui a pouco vem o guardador, falou assim: olha só, o carro tal assim é de algum de vocês aqui. Aí o Máriozinho: é meu carro. Ah, não, o pessoal tá pedindo ali para tirar. Aí eu vi que o Máriozinho tinha bebido já uns 2 chopp ali. Falei: Máriozinho, deixa que eu vou lá tirar o carro. Fui lá tirar o carro. Quando eu cheguei lá, cara, tinha uns 5 ou 6 caras, todo mundo pau da vida. O Máriozinho tinha estacionado o carro, encostado no carro da frente, prendido o cara de uma maneira tal que o cara não conseguia sair e o cara pau da vida já xingando. Quando eu cheguei lá, os caras já: porra, teu carro querendo... Eu falei: opa, calma, olha só, o carro não é meu, vim aqui só para tentar resolver a situação, um minutinho que eu vou ali chamar o dono do carro. Voltei na mesa, não falei nada com ninguém, chamei o Máriozinho, falei: Máriozinho, a situação tá meio complicada ali, vamos lá, que o nego tá querendo pegar teu carro lá, cara. Levei o Máriozinho de volta, quando chegamos lá,
os caras já querendo brigar, confusão. Eu falei, meu amigo, calma, nós vamos resolver. E o Máriozinho também já meio alterado, não sei o quê, os caras discutindo, querendo brigar, e a gente tentando resolver. Isso o teu pai deve ter notado que eu estava demorando muito. Quando eu olho, tá o teu pai já encostado assim. Eu falei, opa, agora eu já tô seguro, cara. Já tá o Rosadão encostado ali no carro, só de braço cruzado de longe, olhando a confusão. E aí a gente resolve daqui, resolve dali, cada ficamos uns 10, 15 minutos para tentar resolver o negócio e acabamos resolvendo o negócio. Quando resolvemos o negócio tudo, o Máriozinho pagou lá o negócio do carro, não sei o quê, teu pai veio também, a gente conversar, aí vira-se um cara e fala assim, porra, muita sorte de vocês que o meu filho não tá aqui. Aí eu falei, mas por quê, meu amigo? Porra, porque se o meu filho tivesse aqui não tinha rolado esse papo todo, desculpa a expressão, a porrada já tinha comido solta. Ah, cara, eu tava meia hora tentando argumentar ali, aí o sangue subia a cabeça e falei, meu irmão, é muita sorte mesmo no teu filho não tá aqui, porque eu tô aqui com mais 6 amigos, todo mundo faixa preta de jiu-jitsu, e se o teu filho tivesse aqui e quisesse arrumar confusão, ele ia entrar na porrada, entendeu? Aí o cara começou a consertar, teu pai já pegou, já me levou, e acabou a história ali. Aí isso eu digo, jiu-jitsu dá essa tranquilidade pra gente, entendeu? Eu queria aproveitar De resolver esse gancho aí, sem mestre, para você também contar uma história que aconteceu há pouco tempo aí com você. Acho que foi um negócio de uma passarela, não foi? Um negócio da bicicleta, que o cara também queria... Essa história, eu até brinco, porque de confusão, de o cara querer discutir, a gente estava passando na passarela, ali eu e minha mulher, e o cara passou de moto, Isso. e a gente discutindo, já querendo arrumar uma confusão. Eu falei, amigo, deixa esse troço pra lá, olha só, pô, se você me bater, você vai estar batendo num velho de 60 anos de idade, 64, 63 que eu tinha. E se você apanhar, o que tem alguma chance, também vai ser uma vergonha. Então deixa essa porra pra lá Mal e vamos tocar o barco. ele a pipa que ele ia pegar pela frente. Mas eu só queria que você contasse isso, porque eu acho que a segurança, né, o fato de você se sentir seguro para resolver a parada, porque normalmente eu acho que a insegurança, né, eu digo muito isso para a pessoa. Porque o que acontece? Esses momentos de adrenalina, todos vão entrar no sangue, né? Obviamente, você fica com aquela adrenalina e aquele momento te traz essa revolução para você tomar uma atitude, como esse cara, pô, você passou lá meia hora tentando falar pro cara, meu irmão, desculpa, entendeu? Pô, vamos tentar resolver, e o cara tá lá, meu irmão, aí eu até falo assim, cara, às vezes o cara que é fanfarrão, né, o pela-saco, ele tenta se sobressair em cima do outro só porque o outro tá humilde. Entendeu? Cara, desculpa aí, mal sabe ele mesmo. Se esse cara entrar numa contigo, ele vai basta tomar a primeira tapa pro cara amarelar, entendeu? Porque eu falo assim muito isso. Eu já tive uma outra história também, uma vez, um cara, na época que eu trabalhava ali no centro da cidade, o cara de carro quase me atropelou dando uma ré, aí eu bati assim no carro do cara, o cara já saltou do carro querendo discutir comigo, eu falei, meu amigo, 12:30, porra, você já imaginou nós dois brigando aqui, rolando aqui nesse asfalto quente? Porra, vamos sair daqui todo mundo sujo, porra, vamos fazer o seguinte, desculpa se eu bati, não, cara, aí o cara se tocou, então a gente faz as coisas com tranquilidade e na segurança de que você não está com medo de enfrentar a situação, pelo contrário, você está querendo evitar uma situação porque você tem absoluta, você pode até, obviamente, o outro cara também pode ser um lutador, pode ser alguma coisa. Se o cara for bom também, ele vai fazer o que você falou aí, ele vai, de repente, por um momento, compreender, vai falar, realmente, pô, vou pagar, desculpa, acontece, entendeu? Se você... Vamos supor que eu não te conhecesse e se porventura a gente tivesse alguma coisa, eu iria falar com você, pô, amigo, desculpa. Você ia falar, não, beleza, brother, que vamos lá resolver. A gente não ia chegar a esse ponto, coisa que acontecia muito. Eu até tenho algumas histórias que eu não vou nem ficar citando o nome, mas o papai treinava em várias academias e ele chegava muito ali na La Maison, perto ali de onde é a Velox. Toda vez que ele chegava lá, tinha um cara que ficava assim, Rosado, que dia que a gente vai treinar? Aí meu pai, pô, daquele jeito, pô... Não era do Bracarense não, né? Não era não, brother. Então, pra você ver a quantidade de histórias que tem, né? Aí o cara, não, pô, meu pai, pô, eu treino lá no Carson, o dia que você quiser. Não, vamos treinar aqui. Meu pai, pô, mas aqui eu vim pra malhar. Fazendo aquela boa vizinhança, né? Ao mesmo dia, como você falou, o cara ficava lá, meu irmão, vai Rosado, no meio da academia. Vai Rosado, que dia que a gente vai treinar? Achando que ele ia falar a mesma coisa. Ele falou, meu irmão, é agora, bro. Tá com kimono aí? Aí o cara, não, hoje não. Ele falou, então é amanhã. Amanhã eu vou trazer meu kimono aí.
E a gente vai treinar então pra gente resolver essa parada aí. Porque toda vez que eu chego aqui, tu me chama pra treinar, então amanhã eu vou vir preparado pra gente treinar, porque tinha um ringue lá em cima, que era uma área de boxe, e tinha um ringue. Aí, porra, no dia Aham. seguinte ele chegou lá com o kimono dele lá. Pô, o cara tinha mandado um cara que era da seleção olímpica de judô. Falou, ó, o fulano não pôde vir, me mandou aqui achando que o cara ia fazer a frente com meu pai, né? Pô, papai falou que começou em pé pra não ter caô. Falou que finalizou o cara umas 8 vezes. Na oitava ele falou assim, pô, amigão, me leva mal não, mas fala lá pro teu amigo lá que não deu nem pra saída. Entendeu? Que esse treino era para ser com ele, mas já que você veio representando ele, tu é que levou aí a parada. E mais uma vez, ficou mais um cara no lugar olhando para ver se meu pai tinha chegado, mas não para chamar ele para treinar, mas para ir pro banheiro, entendeu? Porque o nego fica. Entendeu? E aí, aquilo foi a vida inteira dele. Ele chegou lá no carro, só ficava os caras na janela escalando ele. Rosado, primeiro treino é meu. Rosado, primeiro treino é meu, porque sabia que ele era fortão, bem disposto. Aí eu brinco com o papai, eu falo, pai, os caras continuaram na janela, mas para ver se você estava chegando para ir embora. Entendeu? Márcia, se as pessoas soubessem como o jiu-jitsu é importante para a tua formação de caráter, para a tua segurança, seja profissional, seja pessoal, eu acho que todo mundo colocaria os filhos para fazer jiu-jitsu. É porque as pessoas não têm noção. Infelizmente, uma época, o jiu-jitsu tinha uma má fama, que era aquela turma de bad boy, que na época tinha uma época que o pessoal saía para brigar, mas como teu pai falou mesmo numa live, a turma que saía para brigar era o faixa azul, que tinha treinado um tempinho ali e dizia que era lutador de jiu-jitsu, que o faixa preta não saía para lutar, para não sair para brigar no meio da rua. O faixa preta lutava na academia, disputava um campeonato. Então, infelizmente, uma época o jiu-jitsu ficou com essa fama. Graças a Deus isso passou, não existe mais isso hoje. Mas se as Sim, pessoas. o jiu-jitsu vai muito mais além do que armlock e estrangulamento, né, mestre? Não, muito mais o Uma respeito na filosofia de academia. vida, né? Você vê, hoje eu sou amigo do teu pai há 60 anos. A gente está no Bracarense, Carlos Antônio, Carlinhos, mas dentro do tatame é mestre Rosado, ele é o meu mestre. Eu tenho que pedir licença para entrar no tatame, eu tenho que pedir Sim. licença para sair do tatame. Isso a gente aprende a lidar com essa situação que vai ser útil para a gente em várias situações da vida, né? A gente aprende a Sim. se colocar, hierarquia, a ter Sim. respeito. Entendeu? Isso é Sem fundamental, dúvida né? nenhuma, que desde você botando seu filho, você pode ver que as crianças que fizeram um Com certeza. esporte, eles com certeza hoje têm uma outra. Eu me lembro muito de eu criança indo viajar com um amigo meu de colégio, e eu falar assim, cara, como é que você está falando assim com seu pai, brother? Como é que você está falando assim com a sua avó? Entendeu? Se eu falar um terço desse jeito que você está falando aí com meu pai ou com a minha mãe, cara, eles vão me botar de castigo um mês, brother. Pô, cadê você? Aham. Nego sem respeito, sacou? Tipo, o cara falando, mandando o pai dele calar a boca. Ah, cala a boca, pai. Entendeu? Por Imagina. quê? Porque Se não ele fizesse teve. lá na Rosado, Nossa! teu pai dá um puxão de orelha no pai e no filho. No pai porque tá Exatamente. deixando o filho fazer assim, Não, falar assim, e o filho porque tá falando. como a gente já teve esposa de ir na academia agradecer que a gente salvou o casamento, entendeu? Porque o cara chegava em casa reclamando do chefe, pô, porque meu chefe, pô, porque meu trabalho. E aí o cara começou a treinar jiu-jitsu e chegando em casa falando, amor, vamos abrir um vinho, porque eu ganhei um grau, porque eu dei um treino ótimo. A filosofia do esporte, né, o jiu-jitsu em si, ele Sim, traz muito mais benefício do que somente botar um kimono e treinar, entendeu? Ele vai muito mais além em educação, em hierarquia, como você falou, em respeitar, como as mães já foram lá, como a gente dá aula há muito tempo, fala assim, nossa, mestre, queria te agradecer, porque eu chegava a visita lá em casa, o meu filho cuspia nas visitas e eu ficava com vergonha, porque meu filho ficava aham. cuspindo, e eu, para com isso, e o moleque cuspindo, eu falava, cara, e hoje chega uma visita lá, ele olha no olho e fala assim, prazer, meu nome é fulano, como foi seu dia? Entendeu? Isso é Uhum. tudo filosofia que a gente traz dentro da academia, que eu até indico que os pais sempre acompanhem o filho, né, para ver quem é o mestre, para ver quem é que vai educar o seu filho, Com porque você certeza, que vira a gente sabe que infelizmente existem maus professores por aí também. referência, né, dentro do tatame. A criança ela olha para você e ela vai agir como você age. Então, ter lá dentro o meu pai que me educou, que eu passo isso para os meus alunos, já E você é. vai dar um exemplo para eles?
Exatamente, então eu acho que isso é muito importante, que na época era muito legal ter o esporte dentro os outros países estão até botando isso dentro da escola, como Dubai, né? O próprio Libório está dando aula lá, abriu uma faculdade lá em Orlando, lá ele está dando aula dentro de uma faculdade. Na live ele falou lá que cita sempre o Carson, o meu pai, entendeu? Que são pessoas que as pessoas nem sabem, né? Muita gente treina jiu-jitsu, mas não sabe as origens. Coisa que eu estou fazendo essas lives. Essas lives é para contar as origens, entendeu? Como é que era na época, como você falou, em 91, que teve o Vale Tudo lá da luta livre com o jiu-jitsu. Cara, foi ali que deu o segundo boom, né? Porque em 1960 que o Carson lutava, né? O Hélio Gracie, enfim, deu aquela paralisada e em 91 que deu aquela virada de chave, né? Onde o jiu-jitsu fez 3 combates e ganhou os 3. Então, às vezes, o cara que era porradeiro de boate, ele entrava na academia, treinava 2 meses, raspava a cabeça, estourava a orelha, dava porrada em todo mundo, bro. O pessoal saía e ia pra boate pra brigar. Exatamente, cara. Como eu mesmo. Eu tinha amigo meu de colégio, eu falava assim, cara, tá vendo aquele cara ali? Tá vendo aquele outro cara ali? Eles vieram aqui pra bater em alguém, bro. E não vai dar tempo de eu falar que tu é meu amigo. Eu me garanto, mas eu tô fugindo deles. Entendeu? Se os caras embora antes que eu vou dê lá pro outro confusão. lado, porque eu não quero participar disso, porque eu sabia que eu ia chegar na academia, meu professor ia brigar comigo, meu pai ia brigar comigo, então eu falava, cara, eu não tenho essa necessidade de bater em ninguém, eu vim pra cá para outro objetivo, me divertir, dançar, tomar uma cerveja, encontrar meus amigos e a gente aprende até já ter a percepção de que vai acontecer confusão. Nós passamos um Réveillon na casa do Miguel, lá em Angra, eu, teu pai e o Miguel, lá em Angra, acho que você tava, o Miguelzinho também, no sítio, lá na fazenda, e que nós fomos para uma festa lá no clube. E eu não sei se você vai lembrar disso. Foi no clube, não, é lá no... Marina. Frade, foi no Frade. Marina do Frade, Isso. E que, por sinal, o Serginho até estava também, depois a gente soube que o Serginho tinha estado também nesse mesmo Réveillon. E quando deu 10 e pouco da manhã, a gente já sentindo aquela confusão lá. Cara, daqui a pouco eu falei, Rosadão, vambora, porque esse troço aqui não tá bom, não. Vai sair. Rapaz, deu 5 minutos, estourou uma pancadaria, uma briga danada, uma confusão. E eu falei assim, gente, vamos com calma, vamos tentar, a gente tentando separar ali, a Solange até, Rosado, segura o Maia. Eu falei, não, mas não ia brigar com ninguém, eu queria só ajudar o cara, o pessoal caído no chão lá. A gente também começa a ficar revoltado com covardia, que a gente não aceita isso, né? Eu lembro disso. Solange me segurando, Pois é, então a gente, cara, o jiu-jitsu, olha, o jiu-jitsu me deu. Eu tive várias fases complicadas profissionalmente na minha vida, fases difíceis, que eu saía do trabalho completamente estressado, ia para academia, dava 1, 2, 3, 4 treinos, saía da academia, parecia que eu era o cara mais feliz do mundo, levinho. O jiu-jitsu e a Rosado me deram amigos assim, que são amigos do coração até hoje, que eu já citei aqui, Miguel, Djalma, Jaime, Antonino, Elmar, que é mais do que um amigo, Ricardo Lima. Brinquei até com o Ricardo Lima, que ele falou assim, Ricardo, tu tem que voltar para ensinar pra gente aquele golpe que você pega no 100 kg, que finaliza todo mundo, que se deixar chegar ali, a gente não tem como sair, né? Casca grossíssima aqui. Quem faz também esse golpe muito bem é o Djalma. Djalmão, né, também, né? Isso aí. São coisas que o jiu-jitsu acaba te trazendo, como muita coisa que eu aprendo com meu pai, de tudo que ele fala, né, dos hormônios, de tudo que o jiu-jitsu faz para você na sua vida, inclusive até mesmo, quando eu era garoto, que eu estava fazendo faculdade, eu até falo muito isso. As pessoas hoje não têm mais tanto o segmento no jiu-jitsu, porque naquela época não se podia viver de jiu-jitsu, então todo mundo estudava. Se você for ver, na época você fez faculdade, o meu pai trabalhava na empresa, o Miguel era dentista, o Djalma trabalhava, o Murilo é economista, o Libório era gerente de banco, então as pessoas tinham que trabalhar, não tinham como viver do jiu-jitsu. E eu fui fazer a minha faculdade, e eu fiz faculdade de Direito, e eu tinha a entrevista para um trabalho, cara, eu ficava seguro, bro. Eu falava, eu vou falar a verdade, e isso me trouxe benefício até nisso, porque o chefe
me tratava já em pouco tempo, falava assim, pô, Márcia, você vai ser o gerente dos estagiários. Eu tinha 2 meses, tinha eu com 2 anos de empresa. Entendeu? E isso era um problema, sabe? Porque ele falava, não, você é um cara seguro, você é um cara que pô, se expressa bem, entendeu? Não fica nervoso. Não que eu não ficasse nervoso, mas você aprende a administrar essas situações. Administrar, entendeu? E controlar esse nervosismo, exatamente. Porque eu brinco muito que a adrenalina, ela pode se transformar em medo, se você não souber o que fazer, ou ela se transforma em energia. Que é por isso que tem o benefício da adrenalina, do medo, né? É importante o medo. Até o medo você pode sentir o medo, mas você sabe administrar esse medo, sabe controlar esse medo até um ponto que não seja prejudicial a você. Né? Exatamente. E o que faz você praticar essas situações para que você aprenda a levar isso para a sua vida? A você falar com calma, você está num momento de adrenalina, mas você está ali se controlando. Então, é a prática do jiu-jitsu, entendeu? É a prática que, como você falou aí, imagina a adrenalina que você teve na hora que você foi lutar o absoluto lá com feijão. Olha que situação, ainda mais um cara que... Esse momento é grande, Óbvio, aquilo ali foi um treinamento para sua vida, como por exemplo, você lá na tua empresa, você foi lá visitar o Júlio Lopes lá, entendeu? Pô, vai visitar um cara que, pô, pode ser um cliente importante para você, pô, do Colégio Cel, pô, vai fazer uns panfletos dentro da sua gráfica. Pô, você foi seguro. Chegou lá, encontrou o miúdo, que te trouxe mais segurança ainda, entendeu? Coisa que talvez você poderia até ter um bom trabalho, mas o fato de você não ter a sua segurança para poder passar isso, que até para isso você tem que ter segurança de demonstrar um cara pode ter um bom trabalho, mas o cara às vezes fica nervoso e não consegue transparecer isso. Então, o fato do jiu-jitsu, eu gosto muito de frisar isso, que ele traz a segurança, traz a tranquilidade para que você resolva os seus problemas da vida com mais facilidade, porque você está praticando aquilo ali diariamente, entendeu? Até mesmo uma forma de você se expressar, uma forma de você falar. Então, mestre, eu queria saber se você ainda gostaria de falar mais alguma coisa, queria agradecer muito aí a tua presença aqui, para mim está sendo uma honra. E deixar uma mensagem aí para os lutadores de jiu-jitsu, para os futuros lutadores, tudo que você representa dentro da Academia Rosado e para o jiu-jitsu, que você é uma figura super importante lá para a gente, sempre foi nos treinamentos. Então, até brinco que quando você está dentro do tatame, cria um brilho dentro do tatame. E vamos voltar agora. Se Deus quiser, quando acabar essa confusão, vamos voltar a treinar. Nem que tenha que ser de máscara. Vai ser. Inclusive, a gente vai incrementar aí o treinamento do Buchaú, que ele vai lutar com a Copa Company com o americano. Então, eu queria muito a sua presença. A gente vai botar treino sábado, para facilitar até mesmo, vou botar um horário lá, vou ver com a galera, até para a galera poder ir, entendeu? Para ficar um dia que a gente até possa voltar a tomar lá uma cervejinha lá, que hoje eu já tenho 40 anos, né? Então eu já posso tomar uma cerveja. Na época que você ia pro Bracarense com a gente, você não podia, né? Tinha que tomar Guaraná. Coca-Cola e suco. E aí a gente até mesmo poder fazer aí voltar aí esse reencontro aí da galera ir almoçar depois, entendeu? Então eu queria que você deixasse aí uma mensagem aí pra galera aí e já deixar aí um agradecimento aí em nome da Nação do Jiu-Jitsu e da Rosado Jiu-Jitsu. Eu aqui, antes de mais nada, eu quero agradecer esse teu convite, que foi uma honra estar aqui, podendo falar um pouquinho da minha humilde história no Jiu-Jitsu. Você é uma figura extremamente querida, difícil encontrar. Acho que não existe alguém que não gosta do Massa, né? DNA bom. E agradecer ao Jiu-Jitsu tudo que ele me deu, essa confiança, essa tranquilidade, a serenidade, os amigos que o Jiu-Jitsu me deu. Por muitos anos. E dizer o seguinte, o que é mais importante? É persistência. Porque o que a gente já viu de gente boa que entrou e não por um motivo ou por outro, a gente entende, eu também tive que uma época parar por problemas da vida, mas que quando tiverem oportunidade não parem. Se quiserem chegar à faixa preta, tem que persistir. Por isso que existem 4 faixas pretas só do seu pai, eu, você, Serginho e o Paulo Fender, porque na realidade fomos os únicos que entramos na época do Vidigal e estamos lá até hoje. Então, tem que persistir, se Deus quiser que eu continue aí durante mais 10 anos, seguindo aí o caminho do nosso ídolo Elmar, né? Que espero que aí uma das próximas lives seja com ele, que é um exemplo para todos nós, que é um cara que com 81 anos de idade, bota um kimono, entra no tatame e treina com todo mundo ali, é um exemplo para qualquer um.
né? Como o Paulo Fender também era, saudoso Paulo Fender, uma homenagem aqui à lembrança dele, querido amigo também. Tivemos aí o prazer de conviver com ele há alguns anos, né? Casca grossíssima, chegava aquela turma que vinha na época disputar campeonato, aqueles gringos que chegavam lá na academia para se testar e treinavam com a gente. O Paulo, com 10 anos a mais, falava: Rosado, me bota para treinar com o cara ali. O Rosado: Paulo, o cara, porra, tá se preparando para um campeonato, o cara tem 26 anos, 27 anos, faixa preta. Rosado, me bota para treinar com o cara. E ia, encarava e treinava com o cara. Era incrível mesmo. Eu acho que tudo na vida a gente tem que tentar tirar benefício disso tudo, né? E esse período de quarentena aí, muita gente aí percebeu aí e começou a dar muito valor a coisas que estavam um pouco esquecidas, né? O Verdade. próprio convívio, né? O tudo. Então a quantidade de gente que tá, porra, quero voltar aos treinos, quero voltar a ter aquela harmonia com a família e tá com vocês, e tá lá. Então até mesmo eu, né, que sempre tive lá, tô sentindo uma falta enorme. O Buchaú mandou dar de presente lá para a academia 100 máscaras com o símbolo da academia, com o símbolo da academia, para a gente já ter isso lá para os alunos, entendeu? Então, são coisas que fazem a gente refletir, né, e dar valor a algo que caiu no acontecimento, no esquecimento, né, e que hoje a gente vai poder vir com força total, reaver aí o vínculo, né, o convívio, tudo, que a vida às vezes atropela a gente, né, o trabalho, a necessidade, e aí a gente acaba dando esquecimento a coisas na vida que acabam passando. Então nessa quarentena acho que deu para refletir em relação a isso. Então tem o lado positivo também em relação a isso tudo, e dizer que o papai está dizendo aqui, o Paulo tinha 60 anos, passava o rodo, todo mundo jogava aquela barriga em cima da galera, ninguém saía. Verdade. Era foda. Ele era um cara excepcional, me ajudou muito na vida, tinha um carinho muito grande, recíproco, né? Tinha não só ele, como o Fabinho também, o filho dele. Na realidade é difícil encontrar, né? Até encontrar alguém que tenha participado e que participe da Academia Família Rosado, que não seja um cara legal. Porque se não for legal, se não for gente boa, não consegue ficar lá. Entendeu? Se não tiver. Saindo, se não for, né? Ele é excluído. Não consegue, cara. Não tem clima. Não tem clima. Força maior, né? Se o cara não tem um perfil, ele acaba sendo excluído do time. Exatamente, acaba não se sentindo. Tanto que a turma que está lá hoje, eu nem falei da turma nova que está lá, todo mundo super gente boa. Deixar um agradecimento só especial aqui ao Renê, de quando eu quebrei lá, tive a fratura do meu pé, teve que encarar uma maratona comigo. Né, você teve uma fratura lá na brincadeira que eu fui botar lá no tatame, lá, o teu dedo ficou apontado para o sul, você mostrando o norte. E aí... Fratura exposta, arrebentou tendão, mas já está tudo direito. E mais um retorno para o Renan teve que levar para o Rio Mar, levou a gente, eu e a Solange para o Rio Mar, depois me levou para o Hospital Silvestre, lá em cima em Santa Teresa, deixou a gente lá meia-noite. Falei: pô, Renê, obrigado, você é eternamente grato. Renê, forte abraço aqui. Exatamente. Mas isso é a família Rosado também, família Rosado. Isso aí. E você, mais uma vez, se recuperou e voltou aos tatames, entendeu? É aquela coisa. E aí agora paramos a quarentena e vou voltar de novo. Vou estar de novo lá assim que as portas se reabrirem. Né? Exatamente. Eu falo que a gente tem um perfil, entendeu? Então o Renê, o Antonino, cara, você, são pessoas que têm um perfil como o nosso, entendeu? Da família, entendeu? Um cara que, pô, ele nem treinava tanto tempo com a gente, mas tempo não quer dizer nada. Você vê, o cara foi lá, se dispôs, te levou lá no hospital, o hospital não tinha mais o seu plano de saúde, te levou lá para não sei para onde, voltou, levou e me montou aqui. Ele teve que deixar minha moto guardada lá na garagem dele. Que eu ia lá dar uma ligada de vez em quando. Então é família, entendeu? Você sabe que você pode contar com ele, assim como ele pode contar com você, entendeu? E sem esperar o próximo, entendeu? O cara só tá ali por quê? Porque faz parte da família, entendeu? Você tá, é o que a gente sempre quis botar lá dentro da academia, como meu pai. Priorizou. E a gente manteve isso como filosofia, a ponto de um cara que está lá com a gente há nem tanto tempo e já parece que já está com a gente desde do Leblon. Entendeu? Sem dúvida, sem dúvida. Porque o carinho é criado rapidamente pelo mesmo perfil, pelos filhos dele, pela esposa,
pelo carinho que tem recíproco. Então, é deixar o agradecimento aí de ter você lá dentro, o Hulk tá aí, o Braulio, rapaziada, cara, família. Não desistam, persistam, aproveitem tudo que a Rosado o Jiu-Jitsu pode oferecer a vocês. Agora tem que ter persistência, não, até para poder chegar e dizer o seguinte, amigo, eu sou faixa preta, não tem que ficar dando, como diz o teu pai, não tem que ficar dando explicação. Quando vai treinar, eu sou faixa preta, mas tenho 65 anos, mas acabei de pegar a faixa preta. Amigo, botou a faixa preta, você tem que estar preparado para tudo, né? É óbvio que com 65 anos de idade não consegue se repetir a mesma performance quando a gente tinha 30, 40 anos. A gente vai vencer, mas essa aí é aquela frase que é importante deixar aí, que o verdadeiro faixa vermelha é aquele faixa branca que não desistiu, porque para o mestre chegar onde ele chegou, ele ralou muito, brother. Ralou muito. Isso a gente assim sabe como ralou e como tomamos couro aí dos outros, né? Assim como eu ralei, assim como você ralou, botar essa faixa preta na cintura e dizer que você é faixa preta do Rosado e do Carson, como o papai falou que você também foi aluno do Carson, então, cara, não é para qualquer um. Hoje o jiu-jitsu ele se trabalha em pedigree. Quem te graduou? Porque qualquer um pode ir lá na loja, comprar uma faixa e falar, sou faixa preta, como já chegou e falou, o cara lá de Niterói falou para mim que ele era faixa preta do Rosado. Pegou lá em Niterói, eu falei, meu irmão, nunca deu aula em Niterói, brother. Entendeu? Não tem nem academia em Niterói. Como é que o cara... E o cara tá falando aí que é a faixa preta do Rosado de Niterói. Nem sabe quem é o Rosado, né? Exatamente. Então, se botar fotografia, vai dizer que... É agradecer o exemplo que você deu e tem dado esses anos todos lá pra gente, lá dentro da academia, dos tatames e fora, e agradecer aí a amizade e o carinho aí eterno aí, que eu tenho certeza aí que em nome aí da nação aí, da Rosado Jiu-Jitsu aí, de devoção aí de tudo aí que você fez e que ainda vai fazer muito pela gente aí, que é bem recíproco. Eu que agradeço, é uma honra e tamo junto aí, amizade acima de tudo. Com e certeza. Obrigado aí. Que fique registrado aí, que eu tô esperando agora o Pimpa lá, deixar um beijo aí pra Solange aí, que também o carinho aí se expande aí a ela, muito grande. Tá mandando aqui um beijo, ó. Meu e da Cris. Beijão, beijo. Beijo, massa, querido. Te agradecer aí, mestre. Vou deixar aí, vou deixar registrado, vou lançar lá no YouTube. E depois eu te mando aí o link aí. Quem quiser olhar lá, eu tenho publicado as lives lá no canal Massa Rosado do YouTube. Lá tem todas as entrevistas minhas e a do mestre. Quem quiser reprisar ou passar para alguém, então essa vai ficar mais essa lá para a eternidade aí. Beleza, mestrão? Obrigadão, Massa. Beijo grande. Beijão. Beijo, abraço para a turma toda. Tchau. Valeu, foi ótimo. Valeu, galera. Ficou aí o mestre Marcelo Maia, primeiro faixa preta do mestre Rosado. Ficou aí as lembranças aí, ó. A frase boa de se falar. Faça do que seria a justificativa para uma derrota, a razão para a sua vitória. Um grande beijo em todos aí e tamo junto. Valeu, mestre. Beijo, um abraço. Tchau, tchau.